Estamos aqui em mais um podcast do Aprovação Ágil, dessa vez um podcast muito especial com a Rosane. Oi, Gustavo, tudo bem? E aí? Oi, pessoal. A Rosane, só apresentar para vocês aqui, a Rosane é do VIP, né? É a primeira pessoa que vem diretamente do VIP aqui e oficialmente agora concursada, acabou de ser nomeada. Aí sim, Rosane. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta para a galera aí, fica à vontade. Bom, meu nome é Rosane, a idade eu não vou falar. A idade vai falar? Pode falar, que isso. Eu falo a minha, se você falar a sua, eu falo a minha. Eu tenho 54 anos. Aí, ó, tá novinha. Novinha demais para parar, né? E eu tento concurso há muito tempo, como todo mundo, das piores maneiras, das maneiras erradas, sem noção. Há quanto tempo você estuda para concurso? Era daquele jeito. Se você for colocar, mais de 12 anos. Mas daquele jeito, né? Aparece um concurso, aí a gente para. Aí aparece outro, a gente para sem estratégia, sem direcionamento, cada um de um tipo. Você acompanhava o G1, aí via 114 concursos abertos no Brasil, era assim? Né? Era assim? Ou o parente manda WhatsApp? Ou faz isso. No início eu achava que eu tinha que pegar o concurso com a maior gama de matérias possível, porque aí dava para tirar para tudo que era lado, lei do engano, título de matéria não quer dizer conteúdo. Estudar matérias básicas, aquela conversa, né? Teve de tudo. E você é formada em Direito? Sou formada em Direito. Há muito tempo? Você quer que eu diga, né? Diga, Eu me formei em 92. 92? Mas você sempre advogou? Não, nunca advoguei. Nunca advogou? Eu não consegui me colocar e fui tendo outras profissões, né? Para valer mesmo, para concurso, eu estudo desde 2015, dá para dizer. 2015. Que eu comecei começando a entender, né? E qual foi o primeiro? Você lembra qual foi o primeiro? Lembro. O primeiro sério foi o INSS. Foi o INSS. E você foi bem, né? Eu lembro que você mandou aqui para a gente as notas no INSS e você fez 86. 86, isso. Sim. E aí depois você fez TJ também, né? Sim, 2015. fiz o TJ e teria entrado em qualquer cidade, menos Santos, São Paulo e Campinas. Então, até entrando nesse tema aqui, porque o TJ agora é o concurso do momento, concurso né? da moda. É o maior tribunal do mundo, gente. Tá aberto agora, inclusive você passou, né? Passei. Passou, vai ser nomeada já. A previsão é mais ou menos quanto tempo você falou? Eu acho que até o final do ano a gente é chamado, né? Sim. Porque Santos sempre zera e tem mais vaga do que aprovados. Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, olhando esse histórico aqui. Você foi bem no INSS e no TJ, no começo. E aí depois você mandou aqui o que aconteceu, que esse daqui foi o quarto TJ que você fez. Foi o quarto TJ que eu fiz. Quarto TJ. E a sua nota foi caindo. Foi, menino. Né? Até estourar agora. Aí agora, né, nessa reta final, aí você passou bem, né, voando. Mas por quê? Você consegue hoje, assim, com a maturidade que você tem, entender por que a sua nota foi caindo? Eu consigo. Porque é aquilo que a gente hoje entende, né? Depois que aprende a montar o próprio material, estudar nos limites do edital. Material cheio de desperdício. Eu achei que eu estava indo para o cursinho da moda, né? E que era o melhor e que tinha o meu melhor interesse em mente. Então, eu comecei a estudar, a segunda vez que eu tentei o TJ, eu comecei a estudar pós-edital, né? Mas sabe o tamanho daquele material, não tem nem condição, né? Sim, normalmente 90% é coisa fora do edital, né? Coisa que não vai fazer diferença na prova. E foi a prova da virada de chave, que até 2015 as questões eram mais simples no TJ. A prova de 2017 foi a da virada de chave. Começou a ficar muito pesado até em português, provas mais longas, né? Que foi uma dificuldade da galera nesse concurso, né? Isso. Principalmente a prova ficar mais longa. E aí a minha nota caiu já, né? E depois não passei, mas segui o conselho do professor do cursinho famoso naquela live do que fazer agora, né? Depois da prova. Depois da prova. Então, aí ele falou, agora vocês seguem estudando, aproveita que daqui 6 meses tem outro, e vocês já estão estudando no pré-edital, vocês têm vantagem em cima dos outros concorrentes.
Quanto mais eu estudava com aquele material, mais longe eu ficava da aprovação. Mas o que você sentia? De desperdício, você ficava né? perdida? De fugir do perfil da prova? Sim. Normalmente? Sim. Eu não tinha tido essa malícia de olhar o perfil da prova sozinha. E então confiava. E aí aquele material absurdo. E isso é uma coisa, né? Até eu fiz um post agora que, a gente tem 4 meses até a prova. E o TJ de São Paulo é um concurso muito simples, né, cara? É simples, é repetir a lei seca, ter uma boa interpretação de texto. Se você tiver interpretação de texto e lei seca, você consegue e dá para repetir assim umas 4 vezes o conteúdo, né? Dá. Quantas vezes, em quanto tempo você esgotava o edital? Eu esgotava ele a cada 11 dias. Eu 11 repeti, seguindo o seu conselho, né? E começando, foram 3 meses, não foi, Gustavo? Sim. Dei 8 voltas no edital. 8 voltas. E sábado eu fazia as provas antigas, que eu até cheguei a te mandar o meu cartãozinho das notinhas, né? E uma coisa, né, quando você fala com um concurseiro tradicional, assim, esgotar o edital, tem gente que dá risada, né? Fala assim, que mentira, nunca esgotei o edital, não é possível. Não é possível até você entender o que está fazendo. Normalmente a pessoa está perdida. Está com material às vezes de 5.000 páginas, né? Para um concurso de nível médio, sabe? Não faz sentido, né? O esquema é dominar o conteúdo simples. E na maioria dos concursos é assim, né? Os grandes concursos. É muito difícil um concurso mais profundo, assim, né? Que vai exigir um conhecimento mais pesado. E você fez um concurso agora também, que foi nesse concurso que você foi nomeada agora, né? Da Câmara. Verdade. Analista jurídico da Câmara Municipal de Santos. E esse concurso é para a galera formada em Direito. É para a galera formada em Direito. Da hora. E você lembra quantas pessoas tinham na prova? Inscritos para o meu cargo, porque eram vários cargos. Acho que ao todo davam uns 14.000 inscritos. Para o meu cargo tinha 2.000. Mas como eles não abriram e eram 5 vagas só. Como eles não reabriram a inscrição, né? Então, muita gente não faltou. Não foi, né? Muita gente não foi. Foi na época da pandemia, né? Que o concurso abriu, foi. Sim. Ele abriu em janeiro, com a prova para abril de 2020, e ele foi ser realizado em junho de 2022. E na pandemia, a gente fez muita mentoria, né? Durante a pandemia. Na pandemia, acho que separou, assim, né? As crianças dos profissionais. Foi difícil, né? Foi difícil. Continuar estudando na pandemia foi muito difícil. Sim, e você ainda tinha essa indecisão, né? Eu lembro que foi mais ou menos nessa época que você não sabia qual concurso fazer, em qual que você ia focar. Como que foi? Vamos colocar assim uma ordem cronológica. Né? Que até agora, desde a pandemia, desde que você começou a estudar, foram 3 concursos que você foi aprovado. Isso. Teve aqueles 2 que eu aprovei também, mas Sim. não tem chance de nomeação por causa da quantidade de vagas, é um órgão muito pequeno, né? Sim. Que é o Instituto de Previdência do Que era município. esse que você estava estudando, né, no começo, não foi esse o primeiro? Não, era a Câmara. Era a Câmara mesmo? Era que um passou na frente do outro, não foi? Acabou passando, que um retomou e o outro não. Sim, mas qual que foi a cronologia, então, aqui, desde a pandemia que você começou a estudar? Quais os concursos que você fez que você passou? Olha, Gustavo, foi assim. Eu comecei estudando em janeiro de 2020 para a Câmara. Eu estudei para ela ao longo da pandemia toda até julho de 21, que foi quando teve aquela mentoria com o Gustavo e ele falou para mim que, como não tinha retomado, né, Gustavo? Então, para eu ir para o TJ, que era uma chance imperdível. Eu agradeço a ele por ter falado isso. Sim. Eu segui o seu conselho. Aí eu estudei só pós-edital para o TJ, né, com o material enxuto. E aí fiz ele em outubro. Né? De julho a outubro. Isso. Aí eu peguei o IPREV, né? Estudei de novembro a fevereiro, fiz ele em fevereiro, já saiu a nota de corte do TJ, me preparei um mês para a prova prática. Sim, prova prática, a gente pode falar sobre isso, a galera tem muita dúvida, viu? Pode falar. Você tinha medo? Oi, como? Eu treinava 10 textos, mas como eu não tinha muito texto... mas vamos continuar, depois volto. Vá. Sim. Aí, a prova prática do TJ, que foi em março. Aí, abril, retomou da Câmara. Aí, estudei
para ele, de novo, mas mesmo assim, foi um intervalo de 8 meses sem estudar para a Câmara. Aí foi de abril a junho, estudando para a Câmara, prova da Câmara. Aí eu dei um descansinho de 1 mês, INSS. Você ficou só no pós-edital, praticamente. Só no pós-edital. Só transitando ali no pós-edital. E tu acredita que... E aí comecei o MP e agora parei para focar no TRE, né? Sim. Seguindo seu conselho também. Sabe o que é engraçado? Uma coisa que eu estava pensando nisso nesses dias antes de vir aqui. Eu nunca estudei por tanto tempo seguido e eu nunca senti tão pouco cansaço estudando. É o efeito urgência. Né? Porque você sabe que tem uma prova próxima ali, fica mais fácil, né? E é tipo assim, agora é isso, depois é aquilo, não é cansativo. Sim. É gostoso. E também, uma coisa, eu até quero perguntar, pensando naquele degrau que você estava descendo aqui, na verdade, né? Da nota. Você provavelmente não estudava muito com questões, estudava nessa época? Não como agora. Não como agora. Não chegava nem perto. A primeira vez que eu fui tentar me medir por questões, eu passei mal. Porque tinha bateu muito uma pressão. medo de me medir. E isso é fundamental, né? Isso daqui é o que eu vejo que vira a chave, assim, a pessoa parar de ter medo de medir, né, com questões. E também entender que o relatório lá do site de concurso não é o real, né? Não é mesmo. Não é, cara. O pessoal se engana achando que está fazendo 90% olhando o site de questão, só que aí fica naquele sistema tradicional, né? Estuda um tópico, faz questões. Pô, é claro que você vai acertar 90%. E não só, a gente também só se mede naquilo que a gente gosta e que se sente confortável. Sim. Então a nota dispara. Agora, se você coloca as matérias que você tem dificuldade, ela cai. Sim. E você começou a fazer esse controle só a partir do aprovação ágil, quando você entrou, você começou a medir. Em março eu comecei a estudar, porque era a minha última chance, digamos assim, né? Lá da Câmara. Mas eu também estava desorganizada. Eu comecei a parar para me organizar com a pandemia. Sim. Porque aí ele suspendeu, todo mundo ficou naquela, meu Deus, para onde que eu vou, o que eu faço? Aí eu comecei, então eu tenho que, para sustentar o estudo até o concurso voltar, eu tenho que me organizar para eu ter uma chance real. Sim. Por enquanto eu estava só reagindo, eu não estava agindo. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. Sim, também. Total. Aí, você não acredita, foi numa live do Cursinho Famoso, que a coach do Cursinho Famoso estava lá dizendo, e ainda com aquela história do vamos estudar, mas deixa para ler legislação só se você for avançado no final, se der Eles tempo. falam isso mesmo? Falam, juro por Deus. Sério? Gustavo, ainda hoje. Aí é pesado, no meio hein, da gente? pandemia. Eu ainda ouvi esse conselho. Não faz sentido, né? Porque você olha a prova. É só lei seca, lei seca, lei seca. Inclusive, eu fiz o levantamento da última prova, né? Não sei se você viu o cronograma, que provavelmente você não deve ter visto, que você não vai fazer, né? O TJ de São Paulo agora. Mas na última prova deu 98% de lei seca. Como que você vai falar para alguém não estudar lei seca? Pois é. Pelo amor, né? Estuda só com o material deles e sempre com o argumento no meu material tem tudo. Mas adianta ter tudo se está no meio de 10 mil páginas? Exato. Como é que a gente acha? Não, você não vai ter qualidade, você não vai ter absorção, você não vai ter repetição. E, pô, a galera que não é formada em direito, às vezes tem medo, né, de ir para a legislação, de ter um conteúdo direto. Só que nenhum conteúdo teórico substitui a legislação com a estrutura da legislação, né, para você absorver. O sistema brasileiro ele é baseado em lei, gente. Né? Então, o básico é a lei. Depois que você entende a lei, fica muito mais fácil, né, fazer o caminho contrário, entender o conteúdo mais pesado. Né? Eu sei que aí eu comecei a seguir ela no Instagram. Aí ela elogiou 2 páginas. Um pessoal legalzinho que está falando de concurso. Uma era uma procuradora que também passou em vários concursos e tinha lá o método dela. E o outro era o Bitolei. Ela falou da gente? Falou. Eu não sei quem é. Depois você me fala quem é, se você quiser falar. E ela falou. Aí eu comecei a seguir as 2 páginas. A moça, assim, eu não tinha nada, estou começando do zero, em maio. Estou tentando me estruturar, entender o que estava acontecendo com a pandemia para ver para onde que eu ia. Né? Ela tinha um jeito de fazer a coisa que, sinceramente, no mundo da gente, com as coisas normais,
Não faz sentido. Só fazia sentido na época da pandemia. Porque precisava de muito tempo para fazer. Precisava. Isso é uma Era doideira, impraticável. cara. Isso é uma doideira. As pessoas criam coisas que não são para pessoas reais, que têm vidas reais. Né? Ela falava assim, para ler legislação, para decorar legislação, leia a legislação 8 dias seguidos, depois 15 dias e 30. Aqueles métodos de memorização baseado em negócio Eu não tinha norte-americano nada que não pra faz fazer. sentido para o concurso, sabe? Eu não tinha nada para fazer, eu comecei a fazer daquele jeito. E quando encavalava, passava 4 horas lendo, né? Quando começou a encavalar. Mas não é uma coisa prática. Só serviu para mim para uma coisa. Para eu validar se aquilo dava certo ou não, eu tinha que ler 8 dias seguidos, concorda? Sim. Sábado e domingo. Tem que se jogar, né? Só que às vezes, para a maioria das pessoas, eu acho que é impraticável, né? Em qualquer outro, para todo mundo, em qualquer outro tempo e lugar, não é. Sim. Mas ali eu criei o hábito de estudar todo dia. Só serviu para isso. Sim. Entendeu? Não, que é uma coisa importante, né? Por isso que a gente fala muito, né? De escolher um concurso próximo, porque isso dá urgência, a pessoa normalmente consegue pegar no tranco, né? É verdade. Mas aí o que você falava começou a fazer mais sentido para mim. Porque casava com o meu jeito de estudar, né? Fazia mais sentido. Aí os pensamentos, a tendência de se proteger, né? De procrastinar. Na minha cabeça eu escutava você e eu pensava assim: se este concurso não der certo, eu assino o método dele. Mas aí, ao mesmo tempo, eu também pensava assim, por que eu vou esperar ter mais um fracasso, magoar mais uma vez a minha autoconfiança e a minha autoestima, para depois tomar uma atitude sábia? Aí eu assinei em outubro. Em outubro de 2020. Sim, e muita gente se sabota, né? Porque é muito mais fácil você continuar fazendo o que você tem feito, né? Porque é até confortável. Chega uma hora que você começa a acreditar naquele papo, né? Que isso não é para mim, eu não sou inteligente, então vou curtir a vida alucinadamente, não é? É por aí que acontece. Mas isso que eu acho, né? Que tudo que a gente tenta passar aqui é baseado em pessoas reais, né? Até a gente gravou um podcast aqui com o Leonardo, o juiz. Você chegou a assistir? Ai, amei o episódio dele. E ele, assim, ele foi, acho que o servidor mais jovem. Emocionante. Né? Ele entrou com 18 anos, sabe? E doideira, assim. E a gente tava falando, né? No estudo realmente ativo, em que você tá ali concentrado, 4 horas no máximo. É difícil manter mais do que 4 horas, Parece cara. que carregou o caixote 8 horas. Você buga, sabe? Você consegue, às vezes, né, dar um tiro. Pô, eu fiz isso numa reta final, estudar 12 horas por dia, tirei férias quando eu passei lá pro MPT. Só que eu me arrependo. Sim. Fez mal, eu buguei na hora da prova, sabe? Então, a gente tem que entender esse limite e entender que, você consegue ficar 12 horas vendo um conteúdo de videoaula. É confortável, é igual a Netflix. Você consegue ficar 12 horas na Netflix. Só que qual que é a absorção disso? É mínima. É mínima. Né? E, a prova vai ser escrita, então tudo isso faz diferença, sabe? É claro que tem pessoas, né, que tem um perfil ali mais para videoaula e tal, mas... E você sentia dificuldade nisso? Você sentiu dificuldade na transição? Você estava acostumada a estudar com material escrito? Como é que foi? Não estava. Eu estava totalmente acostumada com o padrão cursinho tradicional. Mas eu não tive problema, Gustavo. Sério, a metodologia do Aprovação Ágil faz tanto sentido para mim que foi natural. Natural mesmo. E você manteve a mesma carga horária? Ou você diminuiu a carga horária porque você percebeu que estava mais pesado, que estava mais cansativo? Assim, né? Eu estudo umas 4 horas por dia. Né? Eu nunca aumentei... Assim, véspera de prova, o último mês, para estudar matemática, eu boto 2 horas a mais à noite, porque não consigo dar mais do que isso para matemática. Mas, de resto, 4 horas. É constante para mim. E não precisa mais. Cabe tudo que eu preciso fazer. Sim. Senão você não percebe que quando você puxa um pouco você perde a qualidade? É natural, né? Cansativo. Sim. É muito cansativo mesmo. E como que era assim, a sua rotina de estudos? Durante todo esse período, quando você começou a estudar e começou a decolar em todos os concursos. Sabe, de trabalhar, estudar, como que era a sua rotina? Eu tinha um negócio, né? Porque como depois desse concurso do TJ, que a minha nota foi fracassando conforme eu aumentava... De 2018. O de 2018. Eu levei um susto muito grande. E achei, nossa, mas se eu estou estudando mais, né? E estou piorando... Então, é porque não é para mim. Então, eu peguei as minhas economias e fui montar um negócio.
E, como você sabe, foi o ano de eleição, né? Então, o ano seguinte, né? E não foi 2018, sim. Foi ano de eleição, só que o entusiasmo com a eleição acabou muito rápido. E o negócio não decolou. Eu ainda tentei por um ano, em janeiro de 2020 eu fechei com o restinho das minhas economias só para eu quitar as despesas para fechar sem dívida, né? E para me manter enquanto eu não arrumava uma coisa e tentar aquele concurso da Câmara. E aí veio a pandemia e fechou tudo. O que eu ia fazer? Não tinha emprego. Bateu um desespero. Bateu, né? Mas é que nem tu fala, né? O que eu ia fazer? Deitar no chão em posição fetal e chorar? Exato. Não. Você tem duas opções, né? Ou você age ou você se enterra. E eu preferi fazer a segunda coisa. Meio sem direção no início, procurando, refletindo, olhando os videozinhos lá dos concurseiros. Sim. E fui me achando. E achei o Aprovação Ágil. Legal. E aí você, nesse momento, quando você estudou, você não estava trabalhando? Estava dedicação exclusiva? Não estava. As coisas da casa são todas obrigação minha, né? E eu tenho a minha mãezinha que eu cuido. Eu não tenho filhos, mas de certa maneira, tenho uma filhinha. Sim, quem tem alguém mais idoso na família sabe como é que é, né? Então, o meu era assim, os afazeres de casa de manhã, né? Para eu estudar à tarde. Você estudava à tarde, então? À tarde. E à noite você ficava mais com... porque aí a gente, até para ela se distrair um pouquinho, né? Janta, fica um pouquinho junta para conversar. E isso daqui prova, né? Que, dá para você ter uma qualidade de estudos muito legal com um tempo ali razoável. Né? É só você aproveitar bem o seu tempo, né? Essa é a questão, né? E sem deixar nenhuma peteca cair. Sim. Né? Que a limpeza, que nem vocês mesmo falam, deixa a louça na pia, se não está caindo na cabeça da gente, está minimamente controlado, ok, não tem que ficar se sabotando pelo serviço doméstico. Porque é uma doideira, né? Quando você quer, principalmente quando você vai começar a estudar, é uma dor estudar. É uma dor. Aí é muito mais legal lavar louça, né? Então você fica procurando louça para lavar, chão para limpar, porque é muito mais legal, né? E o concurseiro iniciante sofre com isso, né, cara? Sofre muito. E aí você com 4 horas, então, e qual que era assim a rotina nas suas ações de estudos? Você separava a básica específica? Como é que você fazia assim para se organizar? As básicas eu só estudava mesmo por questões, né? As específicas, eu tinha lá aquela minha tabelinha doida, né? Mas era mais para controlar o tempo, o tanto de páginas que eu ia ler, o tempo que ia levar mais ou menos, principalmente quando eu tinha que encaixar uma ou mais leitura, né? Ou era uma leitura mais longa. Mas, para mim, o jeito mais legal é o que você diz, né? Como você chama, o estudo perfeito de reta final. 2 horas de leitura, 2 horas de questões. Sim. Para mim, isso funciona maravilhosamente. E na parte de fazer questões, eu sempre... eu não fazia questões nunca daquilo que eu acabei de ler. Sim. Mas eu rodava o resto. Sim. Entende? Tinha dia que eu conseguia fazer 20, tinha dia que eu conseguia fazer 30, tinha dia que eu conseguia fazer 80. Depende da matéria, do modelo, né? Certo ou errado. Do seu domínio também, né? Claro. Do domínio daquele assunto. E assim eu ia. Então você dividia no meio, praticamente. No meio. Legal, porque isso que é importante, né? Adaptar a metodologia para o seu inimigo. Né? Isso é muito importante. E, por exemplo... concursos como o TJ de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, até esses outros que você fez, INSS, você tem que esgotar o edital, né? No INSS ficou muito claro, né? Quem não esgotou o edital tá fora, cara, tá fora. E muita coisa que não tem questões. Sim, né? Nesses pontos não tem o que fazer, né? Aquilo que a gente sempre fala, comer com farofa, né? Arranha até sangrar, quem sangrar mais vai passar. É isso aí, né? Eu aprendi e tomo isso como regra. Sim, e agora, uma coisa. Conta assim, qual que é... Eu já sei, mas eu quero que você conte para a galera. Qual que é a sua estratégia depois, né, na hora de escolher, entre esses concursos, você vai escolher um.
Vou escolher um. E você quer ficar pouco tempo nele no final, porque você quer passar em um concurso melhor. Sim. Conta, qual que você vai escolher e depois qual que você tá mirando lá e o que você vai adaptar, porque vai ter que ser diferente o estudo, né? A gente falou sobre isso. Sim. Qual que você vai escolher, então? Então, o concurso do coração é o TJ, né, pessoal? Vocês que vão começar agora, eu desejo muita sorte para todos. E é a maior satisfação, ainda mais para mim, ter domado esse monstro aí, né? Valeu a pena fazer o quarto concurso de TJ? Valeu a pena, valeu muito a pena. Legal. É aquela criatura mística que estava tão longe do meu alcance, né, Sim. Gustavo? E agora ele é meu. E a meta final, a meta derradeira é ser analista de Tribunal Federal, né? Vou fazer o TRE e já estou me preparando, né, para encarar a discursiva. Sim. Perder o controle, que isso para mim é um pouquinho difícil. Esse daqui é um pouquinho diferente para analista, né? Tem que estudar mais no caos, né, por causa da quantidade de conteúdo. E é isso aí, vou abraçar o TRE. Que é a melhor, né? É a melhor opção do ano, assim, acho que em termos estratégicos, né? E depois você pode até abraçar outros, vai ter o TRT também, em breve em São Paulo, pensando só em São Paulo. E agora, ó, me diz por que você escolheu o TJ? Explica. Por quê? Porque se você pensar, muitos escolheriam, sei lá, ficar na Câmara, porque é um concurso jurídico, sabe, de nível superior. Primeiro, quais critérios você utilizou para decidir para o TJ? Eu acho assim, a Câmara, ela é legal, eu acho que deve ser muito interessante trabalhar com o processo legislativo, tudo, né? Mas é um trabalho interno, e o TJ é servir, né? É lidar com o público. Sim, você vai ter, né? acho que uma atuação mais direta ali, né? Você vai sentir que isso é real, né? Até no TJ, às vezes, sabia? Eu percebia isso quando eu fiquei muito tempo trabalhando com desembargador, né? Quando você trabalha com recurso, parece que você não está tendo efetividade nas coisas ali, sabe? A não ser quando você trabalha com execução e tal. É esse o sentido? Você está achando que a sua ação vai ter um efeito mais direto na população? Eu gostaria de experimentar, gostar, assim, de lidar com o público, de mexer com o processo, e até, quem sabe, né, de trabalhar com algum juiz, né, fazendo sentença, né? Que é uma carreira muito boa no TJ, legal. Né, cara? Porque quem entra no TJ e vai trabalhar nessas funções, normalmente ganha mais de 20 pau. Aí. Né? E eu tenho vários amigos que fazem isso, né? E falta mão de obra. Eu até estava falando com o seu irmão, né? Que falta mão de obra especializada. E, cara, o TJ é um mundo, né? São 394 desembargadores. Aí. Pensa que cada um tem a sua equipe lá, com assessores, não sei o quê, cara. Então, tem vaga para muita gente ali, sabe? É um caminho bem legal. E o direito é apaixonante, né? Então, mexer diretamente com o direito, eu acho muito apaixonante. Sim. E até pensando nisso, então, você não quis advogar por algum motivo específico? Falta de oportunidade. Falta de oportunidade, porque eu formei e logo fui morar em São Paulo, por um relacionamento que eu tinha, né? E não era muito fácil, e eles eram um pouquinho bairristas. Então, se eles tivessem que escolher entre um formado em Santos, PUC, ainda... né? Tem escritório que só pega gente da PUC, né? Assim. Apesar da Casa Amarela, né, que é a Faculdade de Direito Católica de Santos, ter tradição... É muito boa, né? É famosa. Pois é. Mas se eles tivessem que escolher, eles iam preferir um de lá. E então eu acabei sempre me virando em outras profissões. Eu não tenho medo de aprender coisa nova para desenvolver uma atividade. Então foi por falta de oportunidade, e aí depois a gente acostuma, né? Sim, mas você sempre teve vontade de trabalhar como concursada. Vontade não de advogar, mas de lidar com o direito. Eu acho uma delícia mesmo. Eu fiz por paixão. Então, né? Até por isso que eu falei, né? O TJ, eu acho assim, para quem quer continuar aprendendo, cara, imagina você trabalhando como assistente de juiz, o quanto você vai aprender no seu trabalho.
Eu imagino, deve ser delicioso. Sim. E você não pensa em fazer depois magistratura, alguma coisa assim? Você já pensou nisso? Eu li um livro, sabe, Gustavo, de um rapaz, O Melhor Trabalho do Mundo. Ah, conheço. e por A mais B ele me provou que analista é o melhor dos mundos. É assim, né? Porque o pessoal que está entendendo, tem um livro que eu escrevi que está para a galera do VIP. Muito bom o livro dele. Que eu conto da vida depois da aprovação. E lá eu falo que eu agradeço a Deus de ter entrado como técnico, analista, ter conhecido muito juiz, porque eu percebi que a magistratura acho que não era para mim. Né? E foi legal. E aí, claro, eu dou essa visão, mas eu falo lá, né? Dependendo do perfil da pessoa, cara. Pergunta para algum juiz se ele está arrependido de ser juiz. É muito raro, sabe? Eu só, tipo, sei lá, de acordo com o meu perfil, acho que não seria a melhor opção, né? Eu concordo com A mais B, por qualidade de vida e pelo que pode proporcionar de segurança. Para mim, esse seria um bom patamar. Sim, e é uma carreira muito legal, né, cara? Nos TJs. O TJ tem algo muito legal, né, que pode pesquisar. Normalmente a galera que está há mais tempo no TJ ganha mais que a galera do federal. Né? Poucos falam disso. Normalmente quando você entra no federal o salário é mais alto. Só que quem está lá, sei lá, 10 anos, 15 anos, acaba ganhando mais. Você incorpora, né? Tem muita coisa assim, aí depende do TJ, claro. Mas o analista de Tribunal Federal, eu fiz até uma simulação, né, com aquele site novo lá, com aumento. É um cara que é analista, final de carreira, assessor de desembargador, ganha R$35.000. Tá bom, né? 35 pau, tá bom, né? Dá pra brincar, dá pra passar um final de semana tranquilo, não dá não? Dá sim. Dá. E agora, ó, você estudou, né, para esses concursos, e é o tipo de concurso assim que tem que ter muita atenção. É diferente de concurso, às vezes, de magistratura, de procurador, que você às vezes tem uma folga, né, para errar, tem uma prova discursiva que você consegue correr atrás. E é o tipo de concurso que a gente sempre fala, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Você tem que errar pouco. Você não pode, por exemplo, na matéria de direito, na prática, você não pode errar nas questões dadas, né? E agora você vai transitar para um concurso que é diferente. Por exemplo, de analista, se você for para um analista de TRF, a nota de corte às vezes fica um pouco mais baixa, você tem uma importância maior na discursiva, você está preparada para isso? Como que você está se adaptando nisso? Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? De que você está acostumada ali. Como é que vai ser isso? Tem que abrir mão do controle. Você já começou? Teve alguma dificuldade? Conta esse processo de mudança de perfil. Eu tirei aí uns diazinhos para descansar, né? Sim, merecidamente, que nem diz o Daniel, eu estou fazendo Daniel Flix. É Daniel Flix? Daniel Vicoli Flix. Dá para fazer um nome, ó. Que eu estou participando das mentorias de redação. Era uma preocupação que você não tinha, né? Não. Agora é a sua prioridade, tem que ser a redação mesmo, né? Então, eu já assisti pessoal assim ao vivo com ele essas duas últimas, né? Quinta e sexta. E é muito proveitoso, né? E aí, essa semana aqui, eu vou ter que correr atrás das coisas da nomeação, né? Sim. E aí, depois... Ô, correria boa, né? Meu Deus, que preocupação. Terça-feira eu tenho que levar lá os documentos. E depois, aí eu já vou começar a cair nos materiais. Se bem que eu vou ter que me adaptar, eu vou entrar em exercício, tudo vai mudar minha rotina de estudo. Sim, né? E isso é importante, né? Que você está um tempo estudando assim de forma contínua. E, cara, não dá para só estudar, né? Não. A vida também você tem que resolver os BO da vida. É um BO bom que você está resolvendo. Só que vai ter BO, às vezes, de adaptação no trabalho. Né? Tenho certeza que você vai entrar com a faca nos dentes. Você vai querer fazer o melhor trabalho lá no período que você estiver. Isso é legal, né? E eu acho que, cara, às vezes você vai se sentir culpada, mas vai ser muito bom porque vai te dar uma renovação de energia, né? Sim. É bom. Tá sendo muito bom. Olha, eu vou te contar, viu? Só alegria. E até falando disso também, uma coisa, né, que você vai se adaptar em relação à parte de redação. E nessa parte de redação também, até o Daniel gravou um vídeo novo que é como resolver questões. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei ainda, mas eu vi, ele já comentou sim. E lá ele fala da importância de fazer redação, de participar das aulas de redação, porque isso, se você olhar, né, as provas, cada vez é mais interpretação de texto. Você trabalhando com a redação, você vai ter mais facilidade ainda na interpretação de texto. Isso vai ter um reflexo direto na parte até de direito, porque você vai pegar questões mais pesadas. Né? Então, eu acho que essa é a principal adaptação que você vai fazer.
E você está jogando um tempo a mais no cronograma? Como é que você está fazendo essa questão aqui da redação? Você está fazendo um tempo extra para a redação? Como é que você está lidando? Por enquanto eu estou dedicada, que nem eu te falei, eu estou pondo em dia as mentorias, estou vendo os materiais. Eu só realmente não comecei a executar de tudo mesmo por causa da burocracia. Da burocracia e das coisas que têm acontecido. Mas né? a ideia vai ser, então, você jogar um tempo extra para a redação. Extra sim para a redação. Eu vou te dizer que eu consigo fluir para escrever. O meu medo é a forma e o repertório. Sim. Entende? Que eu acho que não, porque é uma forma bem quadradinha, né? Da redação de. É um espaço pequeno, né? Tem coisas, às vezes, cara, de mudar a letra. Sabe? Que é uma coisa, foi uma dor muito grande. Para eu entender que eu tinha que mudar a minha letra, senão eu estava cansando. O cara não ia se esforçar para ler a minha letra, sabe? E normalmente a mulherada tem uma letra mais bonita, né? Aí depende da letra. Mas são coisas simples e que fazem muita diferença, né? Isso eu já percebi. E me atualizar, né? Eu acho incrível a página nova de redação do Daniel, porque ele está colocando muito conteúdo para a gente criar repertório. Sim, isso é importante. Eu acho muito gentil da parte dele. E que uma coisa, né, que aconteceu comigo uma vez, que eu estava cansado, sabe, aquela reta final, acho que foi o TRT Santa Catarina, se eu não me engano. Aí eu fui fazer uma redação, era aquela redação padrão Enem, tema filosófico. Nossa senhora, quando pega você no contrapé ali, então você tem que ter repertório, né, para esse tipo de situação também. Porque faz muita diferença, você está na pressão ali da prova, sabe? Eu já estava cansado, fiz uma prova cansativa e deixei a redação para o final. Perdi, né? Por falta de experiência, na verdade, ali naquele momento. Eu em matéria de... isso eu acho que eu vou conseguir, administrar bem o tempo. Sim. Porque eu estou rápida em fazer prova. Porque você treinou com milhares de questões. Inclusive, uma coisa legal, quero perguntar para você, que eu lembro que você falou na mentoria. Que depois que você falou na mentoria, aí deu um estalo na minha cabeça e falou assim, cara, isso daqui é um padrão. Quantas questões você fez na reta final assim, de cada concurso, mais ou menos? De cada concurso deu 5.000 questões, mais ou menos. Ao todo já são 25.000. 25.000 questões, mas assim, de reta final, 5.000. 5.000 para cada concurso, foram 5. E aí eu lembrei de um vídeo da Natasha, que foi acho que um dos primeiros vídeos do Bitolei, porque eu não tinha site de questão. Eu tô velha guarda, né? Eu fazia questão meio que na mão. Eu lembro que eu ia no... A galera da velha guarda vai lembrar. Talvez se você lembre, que você estudava antes também. Estudava PCI concurso. Porca. Você não baixava a prova no PCI concurso? Não, eu não sabia. Não, nossa, o pessoal mais antigo aí sabe, você entrava no PCI concurso e baixava a prova. E eu fazia muita prova assim. E aí a Natasha já era da geração Nutella aqui, que é concurso e tudo mais. Então ela tinha um relatório, né, de quantas questões que ela fez. E eu lembro que na reta final dos concursos que ela fez, que ela passou 5.000 e cacetada questões. 5.000 é a média. Eu acho que é uma excelente média. Sim, porque isso daqui, em 3 meses. Dali umas 1.500 questões por mês, por aí. E, cara, hoje em dia eu acho que não dá para passar sem fazer muitas questões. Não dá para passar sem isso, não. É muito raro, né? Até mesmo para treinar músculo de prova, né? Sim. Eu vou te contar, minha prova do INSS, Gustavo, foi tão fofa. Porque, assim, sabe aquela prova perfeita que tu imagina? Eu estava imaginando essa prova desde 2016, para te dizer a verdade. Eu pensei, não, eu vou responder tudo que eu souber. Eu vou circundar as que eu não souber. Depois eu vou contar. O que tiver menos, eu vou fazer o chute estratégico. Aí começa a vir aquela viagem do chute, né? Não, na cabeça, mas tu sabe que deu tudo certo. Cara. Sim. Porque eu só 10 eu fiquei, porque eu achei ambíguas para mim. Sim, aí fica fácil você analisar bem, né? Deu 60 para um lado, 50 para o outro. Tu sabe que tu está fazendo certo se tem mais errado do que certo. Sim, sim. Né? Então, joguei tudo para cá. Depois, na correção, eu ganhei 6 pontos. Sim. Eu errei 2. Então, mas aí que tá, né, Rosane? Cara, porque eu sei que tem um monte de conteúdo na internet vendendo sonho que a pessoa vai passar com a técnica de chute.
só dá se forem poucas questões. Então, só dá se você está altamente competitivo, você sabe o que sabe? está fazendo. Exato. Então, cara, vou falar para você, é mais fácil você ganhar na cena do que passar em um concurso desse chutando, sabe? Só com técnica de chute. Existe. Não existe. O que existe é bom senso. Aí você fez aqui 90% da prova. Você sabe que você está com aquelas questões certas. Você vai analisar 10 questões, você olha para o que você fez, tem um padrão ali, né? Porque a CESP é assim, é 50-50, né? É 60 Sim. questões para um lado, 60 para o outro. 59, 61, não variação é sempre mínima, assim. Né? Variação mínima. Então, aí dá. Mas se você respondeu com convicção, se você não respondeu com convicção, fazer isso é aposta. Não, é tiro né? no pé. No você meu vai perder mais caso, pontos. não foi aposta porque eu tinha convicção no que eu estava fazendo. Aí, na hora de passar no gabarito, tudo perfeitinho, não pulei nenhum, não errei nenhum. E você teve tempo para fazer a prova com tranquilidade. Que CESP é uma prova muito rapidinha, né? Eu acabei a prova com tudo passado e gabarito passado e tudo com 2 horas de prova. Lindo. Porque CESP, né, é uma prova diferente. Ela é muito papum, Ela é né? rápida. Claro, quando é certo e errado, né? Por exemplo, aqui no TRE, provavelmente vai ser CESP, Sebrasp, mas vai ser de múltipla escolha. Sim, né? aí já dá mais trabalho. Aí já dá mais trabalho, porque normalmente eles têm uma prova um pouquinho mais pesada, inclusive, né? E no TJ São Paulo, como é que foi? Porque no TJ São Paulo, 100 questões, muita gente se perdeu, cara. Muita gente boa se perdeu no tempo. É totalmente diferente. Eu vou te dizer, eu não cheguei no... Assim, eu acho que eu consegui concluir a prova... Eram 4 horas, né, Gustavo? Eu acho que eu concluí em 3, porque ali é outra pegada, né? Elas são tão extensas que... Interpretação de texto no talo. Né? Clarice Lispector. E conta também, né? Quando você tem que fazer em algumas questões conta, acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, natural, né? Então é muito mais. Eu acabei antes de muitos, mas é uma prova de 3 horas. Mesmo sendo 100 questões, ela é bem mais trabalhosa, né? Qual que você acha que é mais fácil hoje, analisando assim, ó, INSS ou TJ de São Paulo? Eu acho que por causa do formato INSS. INSS? Eu acho. Mesmo tendo conteúdo mais extenso. Né? Eu acho. INSS é mais extenso, tem uns pontos chatos ali que tem que estudar aquela instrução normativa. Talvez porque eu também eu tenho assim, uma quedinha pelo direito previdenciário. Sim. Aí, e isso não fez você pensar ali em ficar no INSS, às vezes? É que a carreira do TJ é melhor, né? Uma é mais intelectual, a outra é bem mais braçal, né? Assim, no TJ, na Câmara, eu posso ter um home office. No INSS, acho que não, né? Balcão? Não, é possível, né? Todo órgão grande, né? No caso aqui, a autarquia, tem uma estrutura muito legal. Todos eles têm uma carreira legal para quem realmente está interessado. Só que é claro que pensando aqui objetivamente, olha a quantidade de assessores que nós temos no TJ. É o maior tribunal do mundo, né? Então, teremos ali milhares e milhares de assessores, de assistentes e tudo mais. Então, acho que a chance maior para quem é da parte do direito, especificamente, é bem maior, né? De ter uma qualidade de vida melhor. E você sabe uma coisa interessante? Quando eu estagiei na época da faculdade, né, o escritório, a tônica era previdenciária. Eu não sei como está hoje, mas Santos tinha 2 varas só de acidente, só previdenciário. Sim, é uma área gigantesca, né? Sempre tem. Às vezes pode ser algo até legal para você se especializar. Até um jeitinho de casar as duas coisas não estando no INSS. Sim, e é uma área muito, muito legal, que a tendência, na verdade, é só aumentar, né? Até o INSS agora está aumentando a estrutura. É verdade. Inclusive, eu até estava falando com você, né? Eu acho que o que aconteceu aqui no TJ, de esgotar a lista, de soltar outro concurso, daqui a pouco vai acontecer no INSS. Eu acho também. Bem provável. Ainda mais o déficit de servidores, né? Sim. Lá é gigantesco. Sim. Era mais de 15 mil, não era? E uma coisa que você falou aqui, até quero perguntar em relação ao INSS. Você está com uma dor, né? Porque você vai ter que abandonar esses que você passou. Você está se sentindo... É gratificante, com certeza. É gratificante. Mas você está na dúvida. É fácil, não é fácil assinar termo de desistência. Não. É mais fácil quando já tem um garantido, né? Sim. Que nem a Câmara chamou agora, então é mais fácil abrir mão do INSS, que vai ser daqui a um mês. Você ia ficar com medo, não ia? Oi. Se não tivesse trabalhando lá e assinar a desistência. Eu já estava antevendo quando saiu a notícia que o INSS, o curso de formação, começa agora dia 6 de março.
eu já estava antevendo um problema. Sim. Eu ia ter que... Ia bater uma ansiedade ali também, Se né? a Câmara não chegasse antes, eu ia ter um problema. Você conhece alguém que trabalha na Câmara, que é da região ali, né? Eu tenho um rapaz que eu conheço, assim, mais superficialmente, né? Que ele era... Na época que eu tinha gráfica rápida, eu comprava suprimento com ele. E que eu saiba, ele é da parte de TI lá. Ele ainda é muito amigo do meu tio. Meu tio diz que ele é feliz da vida, realizado Sim. por trabalhar lá, não troca. Mas porque tem um aspecto muito legal em trabalhar em órgãos pequenos também, sabe? Só que tem um aspecto ruim, que é a mistura lá de comissionado com concursado, aquela mudança, sabe? Quando tem principalmente mudança de governo, você vê o desespero no olhar do cara que é comissionado, sabe? Isso daqui tem um impacto, né? Tem. A rotatividade é grande, eu tenho lido muito. Exato, né? Diário oficial. É complicado. E aí, depois de um tempo, sempre vai ter, assim, né? Claro que tem momentos de paz, mas sempre tem um atrito de concursado e comissionado. Né? Aí, quando você entra num tribunal, 90 e cacetada por cento, os concursados são os dominantes. Então, fica mais fácil, né? Você manobrar as coisas. Até de relacionamento, eu acredito, não é, Gustavo? Sim, mais fácil. Sim, menos choque. É claro que não é perfeito, né, cara? Se você olhar, por exemplo, uma briga que tem muito grande nos tribunais federais, principalmente, no TJ eu acho que é um pouquinho diferente, que é mais, sabe, equânime, assim, na divisão dentro dos setores. Mas pensa comigo, ó, nos tribunais federais, isso aqui acontecia comigo, acontece com a Natasha, em todos os setores. Você entra num gabinete, aí tem 3 CJs que ganham ali R$9.000 a mais por mês, e tem mais 3 assistentes que ganham R$2.000 a mais por mês. Como é que vai dividir o trabalho? Fica injusto, sabe? De algum jeito vai ficar injusto, porque você não consegue dar 3 vezes mais trabalho para o assessor, porque ele não vai aguentar também. Então, sempre vai criar esse atrito por causa dessa diferença de valores que você recebe. E na prefeitura, Câmara, fica muito claro isso, sabe? Com o tempo acaba desgastando um pouco, eu percebi isso claramente. Só que tem pessoas que, cara, ganham muito bem, né? Às vezes batem teto, dependendo do setor. Só que eu acho que também a carreira é mais longa, né? Eu acho que isso também pesa na escolha. Pelo menos na Câmara, que a gente teve que ler, né, os estatutos, essas coisas, eu acho que a carreira, para chegar no topo, dá 30 anos. Mas aí é bem específico dessa, né? Às vezes tem algumas que pode ser menos. Eu não sei. Eu acho que sim, porque no IPREV eu acho que era 15 para chegar no topo. E tem alguns benefícios escondidos, né? Por isso que tem que pesquisar bem. Pô, eu lembro que tem um amigo meu que trabalha na Câmara de Campinas. Lá eles tinham um benefício, cara, que eles pagam assim, metade da escola até a faculdade do seu filho, independentemente do valor. Por exemplo, eu sei que tinha gente lá que estava na São Leopoldo Mandic, de medicina, sabe? É R$15.000 a mensalidade. A Câmara pagava metade. Olha. Entendeu? Pô, isso aqui é um salário, às vezes, de escrevente. Então, o cara que está ali é um benefício muito grande. E é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? É aquelas coisas que é além do dinheiro, né? Se bem que tem um valor econômico, mas... Sim. São as coisinhas que facilitam a vida. É, né? lógico. Mas você chegou a pesquisar isso na Câmara também, em detalhes assim? Se tem alguma... É que você estudou, né? Claro, o estatuto lá e tal, e você tem uma noção legal. Tem as progressões, né? Horizontal, vertical, 3 e 6 anos. Tem os benefícios normais, né? Alimentação, essas coisas. Tem... cursos que eles vão dar também, isso é interessante, né? E depois acaba refletindo na carreira. Sim. Mas acho que não passa muito disso, não. Não. Eu acho que no TJ tem mais oportunidades, Sim. até de aprendizado, não Sim, tem? o TJ, com certeza. No TJ, por exemplo, você vai estar na área jurisdicional. Eu falei disso, acho que no último podcast com o Jonathan, que também, ele passou em segundo, né, para a área de TI. Muito bom né? também o dele. E ele trabalhou em Câmara e tudo mais, e a gente estava falando disso. Como ele é da área de TI do tribunal, o tribunal dá muitos cursos de fora. E normalmente você dá mais valor para o curso de fora. Porque parece, o curso custa, sei lá, R$5.000, eles estão me dando um curso de programação. Só que para a área jurisdicional tem mais curso, na verdade. Só que a gente não dá tanto valor porque são os juízes que dão o curso. Só que, na verdade, quem melhor para te dar um curso de direito da parte que você vai trabalhar do que um juiz? Então, eles fazem isso em casa. Então, com certeza, vai ter um monte de curso, até para você ganhar adicional, tudo mais, né, que faz muita diferença. Eu gosto muito de assistir o podcast também do Pureza.
do Pureza, sim, legal, foi um dos primeiros. Né? E eu vi uma moça falando lá que ela até acabou com um curso que fez no TJ, ela acabou conseguindo uma segunda carreira fora do tribunal. Sim. Né? Então, isso é um valor sim, a ser considerado. Com certeza, né? Hoje, assim, né, eu vejo com mais naturalidade, né? O mundo entendendo com mais naturalidade você sair do tribunal depois para exercer uma outra carreira, né? Pô, há 10 anos, assim, tipo, era tido como louco, né? Até hoje, né? Não é fácil, né? Trocar o certo, né? É complicado. Mas eu vejo com naturalidade, porque imagina, pô, um servidor que está trabalhando no TJ, a habilidade que ele tem. É verdade. Qual que é o valor de um servidor que saiu do TJ, que vai advogar para um escritório especializado em recurso? Sabe? E tá tudo bem, né? Às vezes você tá com confiança, depois você presta outro concurso e passa também. É verdade. Né? Agora que a gente aprendeu o caminho das pedras, né? Você tem medo, assim, ó, se você ficar um tempo, sei lá, sem fazer concursos, que acontece alguma coisa, você não consegue ser nomeado. Pensa que assim, ó, acabou o mundo, Last of Us. Tá assistindo Last of Us? Tipo, vem um ainda vírus. Não, mas pretendo. Tipo isso, acontece isso. Aí daqui a 2 anos você começa a fazer concurso de novo. Você passa, não passa? Eu creio que você tá com essa confiança? Sim, e se eu tivesse saído do Bitolê, eu voltava. Porque, e é isso, né? Eu tô falando com o seu irmão também disso, né? Que tem um monte de gente aí que faz concurso para passar em vários concursos, mais por número, por ego do que qualquer coisa. Né? Natural isso. Só que quando você está num nível assim que você passa em 1, se você continuar fazendo, você vai passar em 10, você vai passar em 20, você vai passar em 30, você vai quebrar recordes, né? Que alguns falam aí. E depois que a gente aprende o jeitinho certo de estudar, com o material adequado, a gente aprende a montar esse material adequado. Você montou o material, montei, né, para a Câmara. E quando eu, por ter a facilidade de ter tudo no Aprovação Ágil, no VIP, né? Às vezes eu ficava com preguicinha de procurar. Aí eu ia lá, Gustavo, onde é que tem tal coisa? Tal coisa tu vai encontrar nesse curso aqui. Eu ia lá e colocava no meu material e cobriu todas as minhas necessidades. No dia que eu montei o meu material, sabe qual foi a última lei que eu coloquei no meu material para a Câmara? Foi a Lei de Desapropriação, aquela lá de 1941. Sei. Naquele dia, que eu estava errando as questões. Aí eu pensei, bom, só o senso comum não vai me levar a lugar nenhum aqui. Então, eu preciso de um texto mesmo. Aí fui lá, peguei ela, juntei no meu material, eu acabei, acho que, lendo ela 2 ou 3 vezes só. E fiz a prova. E caiu. Caiu na prova. Por isso que é importante, né? Esgotar o edital dependendo do concurso, né? Era até engraçado na hora da prova, porque que nem eu brinco com você, né? Era a prova VUNESP 2012. No sentido de ser um enunciado curto, uma resposta... Papum. Mas se você não souber o conteúdo, você vai ficar... Eu olhava em volta e eu via as outras pessoas olhando para as questões, esperando a resposta pular. Se você não leu, ela não vai pular. Você sabia que em Santos, para você distribuir panfleto, tem que ter crachá? Crachá? Não tem que ter licença, não tem que pagar taxa, tem que ter crachá. Você não ia pular na sua cara isso. Não é óbvio. Sim. O mais óbvio é você pensar, licença, né? Mas não, está escrito literalmente no Código Tributário do município. Tem que ter crachá. E é um negócio tão simples, né? Que uma leitura da legislação ali matou, você não precisa nem repetir. Você não vai esquecer do negócio dele. Fala, crachá. Caiu na prova, você sabe, né? Tem que ter crachá. E uma coisa, você falou que você já estava aplicando a metodologia e você controlou muito bem seus estudos, você fez simulado, foi tudo dentro do previsível, teve alguma... que imprevistos acontecem, às vezes uma mudança no perfil. Como é que foi essa questão de sentir a evolução com o simulado e isso daqui realmente bateu com o que aconteceu na prova? Como é que foi? Bateu. E, para mim, agora, no TJ já foi muito bom, refletia bastante a nota, mas, assim, o ajuste fino agora está perfeito. A nota que eu tirava nos simulados do INSS foi igualzinha a nota que eu tirei na prova. Bateu a média mesmo. Bateu igual. Para dizer que não foi igual, nos 3 simulados, eu acertei 110, então a nota foi 100. No outro, eu errei 15, então a nota foi 90.
No outro eu errei 10, foi 100 de novo. E na prova eu anulei uma. Então, a minha nota na prova foi 99. Não podia ser mais igual. Sim. E provavelmente, né, esse primeiro que você fez deve ser aquela que você tinha feito as questões recentemente e aí dá aquela enganada. Por isso que você tem que ter uma amostragem, né? Não é fazer um simulado e adotar aquele número como a certeza do universo. Eu fui fazendo, né? Acho que, como o período também foi curto, eu fiz simulado a cada 20 dias. E amei o último com a instrução normativa. Sim, que caiu, né? No final, ela não caiu. Não caiu, não. Não, o que caiu foi aquela legislações. as pensões especiais. Eu fiz um vídeo um dia antes da prova, que eu falei, gente, padrão. Mas aquele negócio... Estude as pensões vão cair. Caiu um monte, né? 6 questões por aí, Sim. né? Mas o que acontece? Na minha cabeça vinha... Eu tinha, por causa do histórico do INSS, em 2008, eles pediram a IN e não cobraram. Sim. Em 2015, eles nem pediram. Em 2000 agora, né, eles pediram de novo. Eu achava que eles não iam cobrar, mas nem passava pela minha cabeça não lê-la. Sim. Porque mas é porque você tinha folga no resto também. E não, né? só, porque vinha eu acho que seria um desrespeito pelo meu estudo. Sim, porque é o risco que você está assumindo, né? Um conteúdo arriscada dele cair. Então, eu jamais pularia. E uma coisa, né? No INSS, eu falei disso até no planejamento, nas mentorias, que o INSS ele teve um histórico recente de pegar todo mundo no contrapé. Sim. Lembra disso? Eles pediram, se você olhasse, né? Eu lembro que acho que no de 2015, um monte de gente falou, não, estuda só por questões, eles não cobram tudo. O que eles fizeram? A Lei da assistência social. Despencou, pegou todo mundo que não esgotou o edital, ficou fora. Né? Então, dá para esgotar, né? Conteúdo, olha os fundamentos lá. Dá para esgotar, então vamos esgotar, sim. Não tem problema. Mas era aquele negócio, era os cursos eram voltados no padrão de reta final para aquilo que já aconteceu. Sim. E sem abrir possibilidade para aquilo que poderia acontecer, sim. né, Gustavo? E aquele conteúdo das pensões, né? Era um conteúdo que no edital chamava atenção. Então, no edital ele até parecia grande, não parecia? Porque muitos títulos. Tinha umas 5, 6 linhas, então ele parecia grande. Acho que as pessoas falavam, deve ser um conteúdo gigantesco, não vou estudar. Aí, cara, a maioria das leis lá era uma página, lembra? Eram, tipo assim, 3 artigos, sabe? Não faz sentido não estudar, isso vai cair. E depois que eu aprendi, primeiro, com a experiência dolorosa do INSS de 2015, né? Porque não fui orientada a fazer aquilo e não tive a percepção de analisar isso sozinha. Sim. Acreditei nos cursos. E olha que eu tentei, viu? Porque na época do INSS, do INSS de 2016, eu fui para o curso presencial. O professor de... Você fez o presencial mesmo? Fiz lá no curso. Aquele, né? O telepresencial. Sei, telepresencial. O famoso da época. Sim. E o professor de raciocínio lógico, ele tinha 2 problemas. Ele era 0 carisma e ele ensinava errado. O que ele estava fazendo lá? Atrapalhava o pessoal? Esse era o trabalho dele? A gente foi reclamar, a minha sala era pequena, tinha 4 alunos. A gente foi reclamar na secretaria, eles falaram, não, vocês vão fazer uma carta falando o que vocês pensam, tem que ser assinada por toda a classe. A gente assinou, eu redigi, nós assinamos, vamos lá. Tacando em 15 fogo, dias... revolução no cursinho. Não, tem resposta? Tem, não vão fazer nada. E o próprio professor de previdenciário, ele me distraía muito. Porque ele achava que ele era o Silvio Showman. Santos. Showman. Nossa, eu tinha um que era assim, cara. Que eu fiz pós-graduação, eu fiz telepresencial. Provavelmente no mesmo lugar. E tinha um que era... Cara, ele era desembargador, eu conhecia ele, né? Ele achava que ele era Faustão. Ele cortava pra câmera, fazia piada, ficava com o microfone assim. Gesticulava demais. Na hora que ele começava a gesticular, ele me alienava. Eu parava de prestar atenção no que ele estava falando. E isso nos poucos momentos em que ele falava da matéria, porque na maioria era enaltecendo a própria pessoa, né? Ele mesmo. Começou legal, acontece muito. Então, eu fui procurar um curso a mais para suprir isso. Então, eu fiz 2 cursos.
de 16. E nem assim, não tinha isso em lugar. Eu fiz 22 simulados naquela época. E não chegava nem perto de cobrir. Fazendo Mas questões, você fazia o simulado provavelmente como estudo por questões, que a gente Não, já era simulado para medir mesmo. A gente tinha grupo de estudo, era de quarta e sábado, a gente fazia simulado junto. Eu fazia até folha de resposta, cronometrava com 1 hora a menos. Simuladão mesmo. Então. Era, Sim. não podia abrir a boca, não podia comentar, senão era desclassificado. Ó, aí sim. E no de sábado ainda, no curso extra que eu peguei, tinha correção ao vivo depois, né? Então, a gente tinha hora para fazer e tinha que acabar até aquela hora para ver a correção comentada. Agora a pergunta. Mas não cobria tudo. A pergunta. O simulado, será que... Hoje você tem a maturidade, você sabe, você tem os fundamentos. Ele era no perfil da prova ou era fora ferramenta de venda? Nem um pouco. Era daquele jeito. Tem que ser mais forte, que é para vocês. Treino difícil, jogo fácil. Cara, isso é a maior mentira que tem no mundo, né? Você já viu o conteúdo que eu falo dos simulados, né? Depois que eu saí do tribunal, que aí eu comecei a me aprofundar mais na parte de vendas, né? De empresa e tal, aí eu descobri que o medo vende muito. É verdade. Aí quando eu olhei para isso, eu falei assim... então é por isso. Miseráveis. É por isso que eles dão um simulado de graça, não é mais ou menos. Isso aqui é um funil de vendas, cara. Te dá um simulado de graça, simulado pesadíssimo, fora do perfil da prova, com conteúdo que só tem lá dentro do material dele, para botar você numa situação de pânico, de medo, para fazer você comprar o curso dele. E atrapalhar o seu estudo, na prática, né? Atrapalha. E te dá uma falsa sensação. Porque se você, mesmo que seja... mais baseado no conteúdo do material e não tenha nada a ver com a prova, você fica com uma sensação de segurança. Sim. Você acha que está cobrindo tudo, só que não está. E atrapalha muito, sabe por quê? Lembra que eu sempre falo nas mentorias, né? Tudo que eu falo, normalmente é para a galera que está entrando agora, tem muita gente que está... é só olhar a estatística de concurso, né? Quem faz acima de 80%? Poucas pessoas. Então, eu sempre crio o plano de emergência e a primeira coisa que eu faço é parar tudo e falar, entendam, se você está abaixo de 80%, segue isso daqui para se arriscar. Tem que se arriscar. Está acima, continua fazendo o que você tem feito, porque está lindo. Você está caminhando certinho. Só continua, que vai dar certo. Só que é difícil fazer isso, porque todo mundo fica no desespero e quer mudar. Insegurança, sabe? É natural. Aí vem um simulado desse mentindo para a pessoa, isso é maldade, na verdade. Acaba com a pessoa mesmo. Acaba com a... eu vejo que acaba com as chances. Muita gente não vai fazer a prova. Se você olhar, cada vez aumenta mais, né, o número de desistentes. Desistências, Será que não tem um impacto disso? A pessoa pega, faz um simulado e fala assim, não estudei nada disso. Às vezes a pessoa está no caminho correto, ela ia passar. Sabe? Se ela segue, por exemplo, se ela segue o que a gente propõe, ela vai fazer um simulado desse, ela está fora, no simulado. Mas no concurso ela passa. É verdade. Né? E isso daqui eu acho que é uma doideira e ficou alerta para vocês. Mas o simulado do aprovação ágil tá muito alinhado com a prova. Olha, para mim, eu fiquei besta. Quando eu vi meu resultado e perto do que eu tinha feito no simulado, eu fiquei besta. Falei, nossa, mediu direitinho. O que a gente adota aqui como critério, né? E isso daqui é cultura da empresa. Na parte de produto, né? Que a gente está aprimorando todos os processos, é trabalhar com questões reais de provas anteriores. Sabe, sempre no perfil da prova, a gente sempre faz essa análise antes. E aí, quando não tem, a gente cria. Só que a gente criou critérios ali, né, modelando tudo que acontece em concurso para seguir aquele padrão para não fugir, sabe? A gente pega uma questão e modela. Fazendo isso, né? E a galera, você pode fazer isso aqui de casa, sabe? Ou pelo menos, né, ter essa noção para... Vai fazer um simulado? Tudo bem, faz um simulado do cursinho. Só que descarta aquelas questões que você percebe claramente, isso daqui é de magistratura, tá fora, sabe? Né? Tem que ter esse domínio, senão você fica... nadando contra a maré e vai se afogar. É natural isso. Quer saber outra coisa legal que eu fiz? Vendo tu fazer os filtros perfeitos, eu dei uma ousada na última semana da Câmara. Ousou? Ousadia e alegria? Porque o que acontece? Eu levava 21 dias para eu dar uma volta no edital. Aí sobrou 6 no final. Aí eu ficava vendo, que eu gosto de ver as análises, mesmo quando não é um concurso que eu não vou fazer, eu gosto de ver a tua análise, porque eu gosto de seguir o teu raciocínio para aprender a fazer a análise, para estudar direitinho, de acordo com o perfil da prova. Né? Porque você adquire isso, você pega a velocidade, né? Você olha assim, você já sabe o que está acontecendo. Então, eu acho um excelente esse exercício.
Aí eu pensei assim, como é que eu vou achar questões perfeitas para mim? Para um tiro de reta final, vai. Aí eu peguei e coloquei lá na Câmara-SP. Peguei umas 3.600 questões de câmaras, só do estado de São Paulo. Aí e é tudo muito parecido, né? Se você olhar. Eles copiam não importava um do a banca, outro. não importava nada. Sim. Eu descartei muita coisa, né? Eu acho que eu acabei aproveitando em 6 dias, né? Umas 600 questões. Menino, até questão da lei orgânica eu consegui fazer, porque tinha umas lá que eram parecidas. Isso acontece muito, né, com o regimento. Regimento interno. Se você olhar, o regimento interno do TRE de Santa Catarina, ele vai ser praticamente igual com o TRE de São Paulo, sabe? Não vai ter tanta diferença. A estrutura é muito parecida, né? Um copia do outro. Eu sei que eu aprendi, fiz até um filtrinho perfeito para mim ali de última hora e valeu muito. Sim, e uma coisa que é importante, né? Você seguiu esse processo. Assim, você fez concursos grandes. E concurso grande é muito mais fácil para o iniciante começar. Porque, ele quer fazer o TJ São Paulo. Tem um vídeo nosso no YouTube, eu liberei ontem, com o cronograma, o planejamento, eu falo do perfil da prova, então fica tudo mastigadinho. Confortável, né? E fica muito mais fácil, você se sente mais seguro, tem um plano, tem uma linha clara para esse concurso aqui. E aí, quando a pessoa vai querer fazer um concurso de prefeitura, não tem. Não. Parece que a pessoa está abandonada, não é verdade? E aí você tem que ter fundamento, né? Você seguiu essa linha. Né? A importância, quanto menor o concurso, né? E não estou falando menor assim de desmerecer o concurso, nada disso. Não de importância do tamanho do órgão. Porque, assim, não tem volume, sabe? Para a gente fazer um conteúdo, você vai fazer um conteúdo do TJ de São Paulo. E aí vem a importância de ter os fundamentos, né? Foi muito fundamental mesmo, porque você viu onde me levou, né? Primeiro lugar. Né? E é uma doideira, assim, e com coisa simples, né? Certeza que teve gente... Já pensou nisso, cara? Provavelmente teve gente nesse concurso que se esforçou mais do que você até. É possível. Você se esforçou muito, claro, né? Mas esforço direcionado, né? Eu acredito que aqueles que chegaram ali junto comigo, né, tiveram méritos iguais. Mas que eu me senti muito mais segura. Eu não estava tateando no escuro. Eu sabia o que eu estava fazendo. Porque é totalmente previsível, mensurável e confiável o método que você ensina, que você propõe. Sim. Né? Mas você se sentiu mais desconfortável nesse do que nos outros? Por ter esse suporte? Ou você acha que foi a mesma coisa? Sim, né? Porque os outros... Você não tinha o material, você que montou o material, sabe? Você sentiu alguma dificuldade nisso? Não. Um pouco. Me senti sozinha. Mas foi confiante para a prova? Foi confiante pelo que eu conseguia analisar do que estava acontecendo. Mas que é muito gostoso você chegar lá, o Gustavo já montou o plano todo, tem filtro perfeito, tem o que você vai estudar todos os dias, um material pequenininho que dá para você esgotar o edital a cada 10 dias, porque o TJ dá a cada 10 dias. Então, o pessoal vai ter 5 meses, né, Gustavo? 4 meses. 4 meses? 4 meses. Olha aí. Nesse momento aqui, quando sair o vídeo, 110 dias. Dá para dar 10 voltas nisso 10 voltas. É claro, né, que, gente, tem que entender o contexto, né? Você está começando do zero agora, talvez você não vai conseguir fazer o ciclo já logo de cara aqui de 10 dias, e é natural. Você pode fazer de 1 mês, sei lá, sabe, com qualidade. Ainda assim. Né? Mesmo assim, no cursinho você demoraria 1 ano e eles não vão entregar todo o conteúdo, sabe? É uma doideira, assim, né? Mas dá. Se tem algum conteúdo bom, né, para esgotar, é o TJ de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, INSS. O Ministério Público eu estava fazendo a cada 6. 6? Cara, 6 dias? 6 dias. Para você ter uma ideia, se fosse imprimir o material, daria assim, né, naquele formato padrão de apostila. 294 páginas para o TJ de São Paulo. Para o Ministério Público, acho que 200 e poucas, um pouquinho menos ainda. E assim, você vai fazer a prova, vai estar tudo no material. Vai estar tudo no material. Aí não é a enganação lá do cursinho famoso, que tem tudo no nosso material. É lógico que tem tudo. E é muita covardia. Cara, eu até postei, eu vi essa frase no meu Instagram, de algum cara gringo, de um filósofo, acho que francês, falando assim, né, que ele escreveu uma carta para a pessoa, provavelmente uma carta pesada lá, e o texto que importava era esse daqui, desculpe por escrever uma carta muito longa, se eu tivesse mais tempo, faria menor.
E é exatamente isso, né, cara? É muita covardia, na verdade, é muita improvisação você dar um conteúdo extremamente gigante para alguém, para um concurso que isso daqui só demonstra para mim que não teve técnica. Não. Sabe? Se eu pudesse, juro por Deus, eu queria ter um material menor, na verdade, e mais efetivo, com tudo que tenha na prova e menor. Só que, infelizmente, eu acho que por um material enxuto não dá para fazer. Você chegou que aí no o risco é grande. Do enxuto, né? Porque aí o que vem é a técnica de estudar por questões para você priorizar aqueles pontos do material enxuto que caem mais, sabe? Porque aí você monta um plano seguro também ao mesmo tempo, né? E aí, dependendo do concurso, é essencial, né? Você esgotar. Essencial. E olha, vou te contar, eu sou grata lá para coach do cursinho famoso. Ela salvou sua vida. Ela ter me apontado na sua direção. E uma coisa que eu queria perguntar para você. Agora, em relação também ao TRE. Você passando para analista de TRE, será que não vai coçar não para fazer outros concursos? Sabe, aí tem aquela outra parte. Eu tenho o quê? 20 anos de vida produtiva. Aí eu vou querer aproveitar, né? Mas é que às vezes estudar é aproveitar, depende do como que você vê, sabe, novos objetivos e tal. Eu não vou te dizer que não, mas talvez concurso eu encerre aí. Porque eu adoro aprender. Inclusive, eu aprendo muita coisa sozinha. Eu aprendi CorelDRAW sozinha, a restaurar foto antiga sozinha, a consertar computador sozinha, inglês. Eu adoro aprender e gostaria de aprender mais idiomas, que eu acho... Isso é legal. Eu também tenho vontade, mas não dá tempo, né? Acho super interessante. Então, aprender, talvez eu nunca pare. Mas talvez a minha carreira de concurso, sim. Tá suficiente. Que eu acho que eu gostei da brincadeira de chegar em analista. Sim, e é legal. E vai chamar muito, né? O TRE, eu acho que é a grande oportunidade do ano. Né? Mas se você tivesse assim agora, ó, sei lá, você chega uma pessoa de 20 e poucos anos que quer estudar para concurso, assim, uma dica que você daria para a pessoa? Sabe, tipo, o que você percebe assim em tudo que você fez de certo, de errado principalmente, né? Porque todo mundo aqui é resultado de erro, né? O método é resultado de erros meus, da Natasha, de todo mundo. A gente vai aprimorando, você está desde o começo no VIP, né? Você percebe que mudou muito. Mudou. Com o erro dos outros também. Mas assim, o principal que você acha que é o fundamental, assim, que você vê a galera iniciante errando, o que você daria de dica para essa pessoa? A primeira coisa, né? Define um objetivo. Escolhe um método, aquele que se adapta mais para você. Eu aconselho a aprovação ágil. Sim, aconselho também. E se joga. Confia no processo e se joga. Não perde tempo. Não fica tentando reinventar a roda. E o método é bom, funciona. Funcionou para mim, funcionou para um monte de gente. Né? Siga o quanto antes. Sim. E você está no VIP há mais tempo, né? Você está quase desde o começo assim, das 2 mentorias. anos eu tô. E você percebe, né? Quantas pessoas lá, principalmente a galera da pandemia, que estava no começo, que passaram em concursos e estão com o mesmo problema que você. É verdade, tem muitos, né? A Arlete tá. Arlete, a Camila. Aquela outra moça essa que é do Rio de Janeiro, né? A Camila ela mandou mensagem para a defensoria ou tribunal. O que eu faço, né? E acho que ela já tomou posse na defensoria. Né? O Murilo, o Murilo também ele ia entrar aqui, a gente ia contratar ele para trabalhar na parte de produto. Aquele que no dia que ia começar foi chamado. Ele foi chamado no TJ de São Paulo. Que mandaram para documentação e tudo mais. E, né, é muito gratificante para a gente ver a galera do VIP tendo resultado. Porque do VIP a gente é mais próximo, né? Tem muita gente que teve resultado, mas não está na mentoria, tá? Então às vezes acaba nem contando para a gente. Né? É muito bom, viu? Eu vou te dizer que eu sou satisfeita, porque eu acreditei, eu comprei, eu usei. Porque também não adianta nada só né, Gustavo? Aquele menininho. O japonesinho lá, né, do meme. Pega o livro assim, e né? fica passando assim, só as vibrações. Não vai adiantar, né? Osmose não rola. Então, efetivamente, use, não vai se arrepender. O resultado vem. E até agora, cara, uma coisa muito importante, algo muito curioso que aconteceu, e eu vou contar para vocês aqui, acho que a Rosane vai querer contar também.
Lembra que eu falei aqui que a gente não fica chamando a galera, né, para conta, você passou no concurso, manda um depoimento, a gente não faz isso. Não fica, não. A gente já teve instrução de gente que prestou consultoria para a gente, vocês têm que fazer isso, porque aí vai vender muito mais. Eu falei, puta, não dá para fazer porque não faz sentido. E você veio contar pra gente, né, muito tempo, assim, de, pô, passei, tô bem, vou ser nomeada e tal. E aí, quando você passou, né, em INSS, TJ de São Paulo, tudo mais, você contou, a gente já marcou de fazer o podcast aqui, eu queria te convidar já há um tempo. Você falou que veio um monte de curso atrás de você. É, o cursinho famoso. Como é que foi isso? Primeiro foi mensagem pelo WhatsApp. Ah, porque, olha, você passou, porque não quer dar um depoimento aí? Ó, LGPD ainda, hein? Tá usando os dados aí, ó. Usando o... Acho que é porque tem e-mail, né? Sim, por e-mail, telefone. Você não quer dar um depoimento dizendo aí que você usou esse material assim, assim? Aí eu falei para eles, ó, moça, o WhatsApp eu até respondi, tá? Eu lembro que você mandou um print para mim. Aí eu falei assim, ó, moça, eu usei esse material aí, mas, ó, ele não era bem escrito. Me afundou. Ele tinha erro, não só de conteúdo, como de português. Foi o dinheiro mais jogado fora para mim, foi aquele bendito daquele material. Então, eu nunca ganhei nada, nunca passei em concurso nenhum usando seu material, não. Ela, tá bom, obrigado. E aí, depois veio um e-mail que aí eles já queriam uma entrevista para dizer que eu passei com o cursinho famoso. Sim, e é uma doideira isso, né? Você passou em 5º lugar, é nossa aluna, você não quer dar uma entrevista, não? E assim, né, é uma coisa que o mercado faz demais, assim, eles têm equipes ativas para buscar depoimento, e eu garanto para vocês que muitos que estão lá nem estudaram. E inclusive, né, eu estava falando com a Natasha esses dias, cara, às vezes também, sabia que o cursinho é enganado? Né? Se ele tem projeção, a pessoa quer se projetar. Hoje eu tomo muito cuidado, sabe? Com a galera do VIP, é claro, fica muito mais fácil, né? Tipo, a Arlete manda mensagem, eu tô falando com ela às vezes no VIP lá, tudo mais. Ela mandou, tipo, de nomeação, não sei o quê. Você já sabe que o pessoal tá estudando com você. Mas acontece de, às vezes, algumas pessoas mandarem mensagem, eu vou verificar realmente se ela estudou com a gente, eu converso, às vezes eu chamo para live, não sei o que antes, para ver se essa pessoa realmente estudou com a gente. Para não ficar esse negócio de fake news também. Se projetar com a sua imagem que você já batalhou para conseguir, né, uma certa projeção e para depois perseguir interesses próprios. Sim, né? Tem gente grande aí, cara, que fez Érico Rocha, sabe, esses cursos de lançamento, não sei o quê, e tá tudo bem, gente, né? Não tem problema fazer isso. O que eu julgo, assim, é a estratégia da pessoa para mentir. A mentira que é foda, a mentira mata. Aí tu pensa, né? A gente está indo para o serviço público, onde uma grande tônica é a ética. Não, e você pode ver, essas pessoas nunca trabalharam como servidores. Eu fiquei 12 anos lá, né? Entendeu? Aí você percebe qual que é a real intenção da pessoa. Na verdade, é só ter uma ponte ali para montar um negócio e para, às vezes, enganar as pessoas, porque o negócio não funciona. Ele nem sabe como fazer aquilo, às vezes, sabe? E, inclusive, né, eu até estava falando com a Natasha também. Eu sei de 2 pessoas que passaram em primeiro lugar de concursos nacionais, assim, que estudaram com a gente e que deram depoimento para cursinho. Olha. Né? Tipo, e claro, tipo, eu nem fico falando disso, mas eu sei que elas estudaram com a gente e teve gente até que encontrou uma vez com a Natasha, chorou horrores, não tinha sido nem tinha tido resultado ainda, contou tudo mais, mas foi depois da aula no cursinho. Sabe? Então, tipo, é algo assim que o mercado empurra. Por isso que isso daqui, né? A questão não é, sabe? Isso aqui é uma curiosidade, né? Que foi engraçado quando a pessoa veio atrás, assim e tal. Mas é legal, você se sentiu bem, né? Você se sente bem. E é natural, o ser humano, ele quer ser reconhecido também. Né? Dar uma entrevista, pô, legal, né? Sabe? Tipo, mãe, tô na TV, tô no canal do YouTube. Né? E é legal, tem esse aspecto do reconhecimento. Mas o ruim é a mentira, né, cara? E assim, isso põe muita pressão no iniciante, às vezes, né? Põe. Parece que, tipo, nossa, só quem tem o cursinho lá tal, pô, quanto custa? Nossa, que caro. Nossa, a mentoria lá, sei lá, 400 conto por mês. Pô, só essas pessoas têm resultado. Então, tem que olhar com cuidado esse tipo de coisa, né? Porque a gente se põe muita pressão no começo, às vezes, né? Igual a gente falou aqui, você esgotava o edital a cada 10 dias. Né? Eu também fazia isso na época do oficial de justiça, sabe? Do último TJ de São Paulo. Eu lembro que eu fazia mais ou menos isso também. Só que assim, a gente já está aqui, para chegar nesse ponto, você está há anos estudando, há anos pagando preço, sabe?
E você que está vendo aqui, você vai conseguir também chegar nesse ritmo se você pagar o preço. É um processo que todo mundo consegue chegar, né? E é um processo, né, Gustavo? É interessante também isso. Para montar a base, dá mais trabalho. Aí depois para mim foi exatamente as 3 fases do meu estudo. Primeiro eu tive que montar, até mesmo por estar vindo com um concurso para o qual você não tinha o material, porque era um concurso muito específico. Sim. Tanto que eu sempre falava, o meu concurso, sim. Porque não era o de todo mundo. Eu lembro que eu abri o edital com você uma vez na mentoria, não foi? Lá naquela primeira, na do pé no peito. Do pé no peito. O pessoal vai achar que eu já chego xingando já na mentoria. Não, é que o Gustavo é sincero, mas ele disse exatamente o que eu precisava ouvir para destravar. Então, eu sei que primeiro eu vim dessa base, aí depois eu peguei o conforto do material pro TJ com os filtros perfeitos, tudo direitinho, certinho. Já quando foi o INSS, já era um outro momento. Primeiro, aquela entrevista com o Thales. Sim, foi muito bom. O Thales, eu quero trazer o Thales aqui também para o podcast. E aí eu pensei, nossa, mas eu posso fazer isso mesmo. Eu já estou num ponto que muita coisa já está estudada. Então, em vez de eu levar 15 dias para ler tudo, eu só vou ler aquilo que eu nunca li. Sim. Então, foi um outro momento. Então, além do conforto, já foi só ajuste fino. Sim. E aí que está a maravilha da urgência nos estudos e de ter uma estratégia definida, né? Daqui eu vou para cá, faz mais sentido ir para cá. Um horizonte claro, né? Porque o conteúdo já está estudado, a minha facilidade vai ser essa. É tudo tão legal, é um mecanismo tão... fluido, né? Que... Vou te contar. E aí volta naquilo que você falou, né? Você conseguiu estudar por muito tempo. Sem cansar. Sem cansar. Porque estava tudo muito claro assim na sua visão, né? E até uma coisa só que agora que você falou, lembrando dessa parte de estratégia. Eu lembro que na última mentoria você perguntou que você estava querendo fazer o Ministério Público de São Paulo também. Que você estava querendo garantir, né? E faz sentido. Só que assim, eu acho que aqui já não faz muito sentido porque o TJ está muito claro, né? Eu acho que o TJ em termos de carreira ali, acho que até mais interessante. Os dois são muito bons, né? Mas eu acho que seria, em termos de carreira, mais interessante. Por que você decidiu assim, não garantir no MP, que provavelmente você ia passar bem também, né? Passaria, mas aí é que tá. Porque eu levei em consideração o que você falou. Se o seu objetivo final é o TRE, para que você vai garantir mais do mesmo? Que seria o MP, ele está no mesmo patamar da Câmara, parecido, do né? INSS, do TJ. E, em vez de gastar o seu tempo agora com ele, já está na hora de você seguir para o próximo projeto, para o grande projeto. Sim. Né? Que aí é uma... Cara, o salário inicial, você vai... Pô, se você for nomeado até 2025, já vai para 16 pau, né? E seu, não é cargo em comissão, sabe? E demanda mais cuidado, mais preparo, né? Então, realmente, fazia mais sentido. Então, o único gap que tem no meu estudo é de novembro da prova do INSS, foi em 27 de novembro, né? Para janeiro, porque eu realmente estava estudando o MP, mas agora eu mudei a rota para o TRE. Então, aí eu já nem conto. Sim. E agora ainda vai ter essa transição aí de correr atrás de documentação. De nomeação, de entrada em exercício. E como está sendo essa correria? Ela vai, na verdade, porque a notícia, a nomeação saiu ontem, né? Hoje é sábado. Sim, saiu ontem. Então eu vou começar a correria amanhã. Mas você viu aqui, assim, né? Tá tranquila? Só documentação, certidões? Documentação, É bem tranquilo, né? Vou ter que reabilitar a ordem, né? Lá, né? Verdade. Mas precisa? Precisa. Era um requisito do cargo. Tá. Porque eu lembro que saiu alguma decisão que procurador não precisa. É que não é procurador, é analista. É analista, né? É verdade. E era um requisito do cargo. A decisão foi que para procuradores, acho que agora não precisa mais, né? Só o fato de ser procurador já está habilitado. Já. Mas, como a minha está suspensa, eu vou reabilitar ela, pagar os boletão. Pagar o boletão da OAB. E uma coisa que não tem a ver, mas tem. Só para a gente pensar assim, né? Que principalmente os iniciantes sempre tem aquela de, nossa, ela é inteligente, ela passou em 3 concursos porque é inteligente. Claro que é.
você é inteligente pra caramba, tenho certeza que todo mundo que está vendo é inteligente. Às vezes só não exercita, né? Pensando em provas e tudo mais. Você teve facilidade para passar na OAB? Lá atrás, assim, você sofreu? Como é que foi? Era muito diferente da que é hoje. Na minha época, que nem eu te falei, né? Eu fiz o exame da ordem em 93, 94. Uhum. Foi o último de comprovação. Qual banca que era, você lembra? Ai... Não era banca, Não era banca, era a OAB que fazia, porque era. Antigamente também era uma outra banca, não era? Porque Hoje era é FGV. assim, ó, na minha época, tinha o de comprovação, olha como é jurássico, tinha o de comprovação do estágio. Sabe aquele estágio que a gente faz nos 2 últimos anos, que a gente vai nos órgãos, pega os papel, copia? Então, se você passasse, tinha um exame de comprovação. Ele era pergunta e resposta oral. E a primeira fase, ela era escrita com consulta. Era discursiva com consulta. Então, o povo ia lá com os carrinhos de aeroporto. Então, era mais pesado. Era mais pesado. E o que acontece? Se você passasse nesse... Porque aí tinha a fase oral, né? Tinha a fase escrita, que era assim, com consulta. Aí a fase oral... Consulta de lei só. Vadimec, com tal, ou era podia aberto? Qualquer coisa. Mas era muito mais fácil de se perder também, sim, né? Sim. Eu levei um malão e só usei os codiguinhos de bolso. Que eram os sem comentários, sem legislação extra, era só os codiguinhos de bolso mesmo. Sei. Aí, mas levei o malão. E aí a segunda fase, oral. Tinha esse de comprovação de estágio. Era pergunta e resposta. Então, se você passasse nele, era mais leve. E era 3 matérias. Né? Era sorteada 3 matérias. Para mim, acho que foi constitucional, comercial e civil. No sorteio? Era. Eu acho que era sorteio, sim. Era sorteio, pô, e então fica mais pesado, né? Porque é um conteúdo muito mais extenso. Ou a gente tinha escolher, não sei. Mas eu acho que não, porque eu não sei se eu escolheria comercial. Sim, provavelmente. E aí, se a gente não passasse nesse, aí tinha a sustentação oral na OAB. E eles debochavam dos candidatos. Era meio sádico, sabe? O povo derretia. E naquela época, como ainda... era resquício da época da ditadura, você só podia fazer o concurso da OAB 7 vezes. Se você não passasse no exame da OAB na 7ª vez, você não podia mais. Doideira, nós nem sabia disso. Era desse jeito. Porque hoje em dia está bem mais fácil, né? Tá. Bem mais fácil. Pô, para acertar metade, você já passou. E é objetiva, né? E 4 alternativas, né? Então, não compara com concurso, né? Concurso... A prova, às vezes, a prova da OAB é pesada até, mas é 50%, né? Aí é diferente. A gente nem tinha estratégia nem nada. Eu acabei fazendo a minha também, eu escolhi Direito do Trabalho para a parte escrita. Ah, legal. E isso aqui é uma grande dor que eu vejo da galera, principalmente que vem de Direito, né? Você percebe, no VIP, a maior parte da galera é formada em Direito. E eles têm uma dificuldade muito grande na hora de fazer a transição do estudo acadêmico do estudo para concurso. É um mundo totalmente diferente, né? É outro o cursinho ele oferece o conforto de parecer que está continuando lá com o estudo acadêmico, só que aí não dá resultado, né? Principalmente para o objetivo. Até mesmo porque, que nem você fala, né? Se você tiver que escolher se o examinador for escolher entre a doutrina de um jurista renomado e a apostila do cursinho, não é a apostila do cursinho que ele vai perguntar. Sim, aquilo não é doutrina. Isso é uma doideira. Com quem que eu falei isso? Eu acho que foi aqui no podcast, foi com o Leonardo, que é juiz do trabalho aqui, né? E ele estudou de forma mais autônoma lá. Eu falei, cara, não faz sentido, né? Porque a gente está falando do Godinho, que é o livro, né? Para quem não é do direito do trabalho, Godinho é a Bíblia, né? Tá na dúvida, segue o Godinho, que é o grande nome lá de direito do trabalho. Claro que tem outros autores bons, mas Godinho é a referência. Se você pegar assim, quero estudar todo o conteúdo de direito do trabalho, o livro do Godinho está aqui atrás, acho que tem umas 2.000 páginas, mais ou menos, né? 2.000 páginas. O PDF do cursinho é maior. E você vai estudar com o Godinho ou vai estudar com o PDF do cursinho? Sabe? Isso daqui nunca entrou na minha cabeça. Tem gente que criticava quando eu fiz lá no comecinho do Bitolei, que eu contava como eu estudava para analista e que eu estava emendando já para magistratura naquela época. Eu falava, não, estudo com o Godinho. Na dúvida, eu vou de Godinho. E o pessoal criticando, falando, não, nunca vai passar no concurso. Só que é claro que eu não estudava só com o Godinho, eu já tinha a base da lei seca, né? Para a prova objetiva. E isso daqui não entra na minha cabeça, cara. Porque o PDF do cursinho é maior do que a grande referência. E não é. Se a gente for colocar friamente, não é um estudo de renome. Né? A gente nem sabe quem fez aquilo. Não é quem fez. Não tem uma reputação por trás, que é o que os grandes juristas
né, os doutrinadores de cada matéria trazem, Sim. né? É aquele respaldo do reconhecimento, né? Sim. Da excelência profissional. Porque, pô, a gente está falando principalmente em provas objetivas. O nome diz, objetivo. Tem que estar certo ou estar errado. Não pode ter depende. O direito é tudo depende quando você vai para a doutrina, não é? Verdade. E a parte objetiva, se você pensar um pouco na doutrina, é achar o entendimento majoritário do grande nome ali, às vezes, sabe? Então, vai para isso. Eu sempre falo, né? Direito administrativo, que é mais clássico, até para concurso de nível médio, às vezes pede. De Pietro é a única referência que eu já vi. E o Eli também. É que o livro do Eli já é mais antigo. Já é mais antigo. Né? Mas a de Pietro é a única referência que eu já vi assim, questões reais, de provas grandes, falando segundo de Pietro. Então, o que você vai fazer? Vai estudar de Pietro. Né? Eu lembro no TJDFT, na prova discursiva, acho que cita o Greco na parte de penal. O que você vai fazer? Vai seguir o Greco, simples assim, sabe? E domina uma doutrina só. Né? Já está mais que suficiente, senão vai gerar muita confusão na cabeça. Gera né? sim. E o pessoal de direito quer ficar estudando 3, 4 doutrinas. Cara, isso é legal para aprofundamento. Para concurso, não, né? É muito romantismo, né, gente? Eu acho. Né? E, Rosane, agora, ó, reta final aqui do podcast. Dá um recado para a galera aqui. Fala o que você quiser. Dá um ânimo para... Tenho certeza que muitas pessoas estão vendo. E aí vem a importância de você entender o que você está fazendo aqui também. Ó, a responsabilidade. Tenho certeza que muitas pessoas estão vendo você aqui e estão comprando o sonho de que é possível, porque você fez concurso, você teve ali um começo, na minha visão, até que meteórico, quando você começou a levar a sério. Né? Você teve uma nota muito boa, você sofreu muito no caminho, quase desistiu, se perdeu e conseguiu hoje realizar um sonho. Você está abrindo mão de um grande concurso para tomar posse em outro, tenho certeza que você vai ter mais ainda. O que você diria para a Rosane de 2016, que você começou aqui, 2017? Procuro O que você diria assim, de recomendação para que essa pessoa, cara, vai dar certo, sabe? Se você seguir o passo a passo, se você se jogar, tiver dedicação, o que você falaria para essa pessoa assim que você queria ter ouvido quando você começou a estudar? Queria ter ouvido? Lê o edital. Lê o edital. É simples, mas funciona, né? Fica nos limites do edital. Confia na sua capacidade. Se você colocar o tempo certo, e isso não quer dizer muito tempo, mas o tempo certo e aplicar o esforço na direção correta, é possível para todo mundo. Para todo mundo. Sério, em 2018, eu estava tão desiludida por causa daquela nota que eu acreditei, e olha que eu tento ser realista, mas naquele momento eu acreditei que não era para mim. Mas era. Eu só precisava de alguma orientação, que eu acho que a mentoria é fundamental para isso, porque, como disse o Chico Montenegro, né? Sim, que veio aqui, né? A solução para os nossos problemas está na cabeça do outro. É conversando que a gente descobre as soluções para os nossos problemas. Porque se estivesse na nossa cabeça, a gente não tinha o problema. Sim. Né? Então, procurem uma mentoria. A do Aprovação Ágil é boa pra caramba. Recomendo. Recomendo. E então se aconselha, acredita em você e aplica o esforço necessário durante algum tempo e você consegue. Sim. E você é o exemplo vivo que isso daqui funciona, sabe? Que não é uma nota ruim que vai definir a sua jornada, né? A ideia é que você, cara, aprenda com os erros, acertos dos outros, que você já consiga logo no começo, lindo se você conseguir engatilhar, mais fácil, né? Se não tiver que sofrer. Sim. E é esse o conselho que eu dou. Evitem a dor. Faz o que tem que fazer. Se eu soubesse que era assim... Assim, né? Tem muita gente que fala, não, aprender com os erros é inteligência. Não, inteligência é aprender com o erro dos outros. Sim. Né? Isso daqui é o ápice da inteligência. Não aprender com seus próprios erros, na verdade, é burrice. É diferente, mas é a mesma coisa. E é real, e dá para ganhar tempo, sabe? Dá. Só que você tem que ter maturidade como adulto para saber que, pô,
às vezes você falhou no planejamento, sabe? Às vezes você estava mal no dia da prova. Alguma prova que você fez, não teve uma prova que você sentiu que estava às vezes preparado e que você foi mal por causa, sei lá, família, qualquer coisa? Acontece, cara. Teve uma prova... Perrengue, lembrei que você falou... tava acabando o podcast. Você falou que tinha um perrengue para contar, que era pior do que o meu. Dizer que é melhor eu me conter. Ó, eu acho que é negócio pesado. Eu vou contar aqui, ó. Ela falou que era um perrengue pior do que o meu. E o meu perrengue, eu gravei um vídeo no YouTube falando que... Como é que era o título do vídeo? O do piriri. Que eu tive um piriri na prova e eu falei que deu merda, claro, né? Mas eu aprendi com uma cagada, foi alguma coisa assim. E ela falou que é pior, agora eu quero saber. O meu é o seguinte, eu posso deixar esse por último? Pode, eu quero fazer um corte depois. Vou fazer assim, ó, o do INSS. Eu sou a prevenida da prova, tipo assim, muito. 8 canetas. Não, eu levo 3. Mas tipo, eu levo casaco, eu levo farmacinha e eu aconselho todo mundo a levar pelo menos um remedinho para segurar o intestino, para dor de cabeça, no meu caso, com a eu também, viu? Gastrite nervosa, alguma coisa para o estômago não arder, e guarda no corpo, porque se eles não deixarem você mexer nas coisas durante a prova, ele está no seu corpo, você pode tomar. O que aconteceu? No do INSS, eu estava tranquila. Nesse agora? No do INSS. Que nem eu te falei, eu vou contar o contrário, que é para o cabeludo ficar no último. Eu não fiz nada disso. E eles estavam muito mal orientados, os teve muita fiscais. Reclamação, né? Pessoal despreparado. Ele falou assim para mim, você não pode mexer em nada na sua bolsa a partir do momento que você entrar na sala. Eu com o casaquinho lá dentro, a farmacinha lá dentro, deixei, né? Estava um dia muito quente. O que acontece? Estou numa classe com 4 ventiladores gigantes, a prova tinha lugar marcado, e eu estava no meio da sala, na segunda carteira, um ventilador gigante no meu rosto. Dava nem para abrir o olho. Meu Deus! Na primeira meia hora, tranquila, né? Ô, fresquinho, legal, né? Foi dando um frio. Uma dor de cabeça e uma coriza, que eu vou te contar. Nem sei como é que eu fiz aquela prova perfeita de INSS. Porque o foco era maior do que o problema, né? Mas atrapalha, vai. Se eu tivesse menos preparada, ou se eu tivesse mais sensível emocionalmente, ia se agarrar nisso. Tinha me desestabilizado. Sim. Porque eu fiz a dor de cabeça e a coriza levou 2 dias para passar. Sim. Foi muito forte. Já está num nível de estresse absurdo. Né? Para ficar doente é um passo. Me deu tremedeira, menina, no início da prova. Eu ainda fiquei pensando, nossa, mas eu estou preparada, eu já tenho 2 na manga, né? 2 concursos, 2 vitórias. Dá confiança, né? Mas é respeito pela prova também. Né? Era tão importante quanto todas as outras. E seria eu estando preparada ou não. A gente se inscreveu, tem que ir, né, Gustavo? Sim, tem que fazer, faz parte, né? Até para errar, né? Que é o que a gente falou aqui. Aí teve um outro perrengue lá em 2011. Foi um desses concursos esporádicos que eu fiz. Eu estava tentando operar a vista há uns 8 meses já. Só que o médico marcava, desmarcava, marcava, desmarcava. No final, adivinha só. Na semana da prova, eu operei a vista de miopia. Aí... Aquela laser? Laser, né? Só que aquele negócio, né? Depois de 2 horas lendo, menino, eu estava fazendo a prova assim, ó. Eu não conseguia ler, Gustavo. Aí... Mas por quê? Depois da cirurgia, tipo, você começa a... Você fica... A vista cansa rápido, entendi. Porque ainda estava cicatrizando, né? Então, eu falei... E o médico falou para você não fazer a prova, provavelmente. Para não ler, para ficar quieta, né? Mas eu marquei, eu fui fazer. O cara da banca lá, da organização, não ficava tipo, ela está fazendo algum esquema. Isso não existe. Essa prova teve, assim... Foi um marco, de certa maneira. Foi a primeira vez que eu passei a nota mínima. Eu nunca tinha passado a nota mínima. E, então, se o concurso tivesse durado 20 anos e tivesse uma vaga em Marte, ela era minha. Ela era sua? Era minha. Pena que o concurso não dá, né? 20 anos. E o perrengue fundamental. Lá em 2007... Agora eu quero saber se é pesado mesmo. Vamos ver se é verdade. Lá em 2007, eu fui fazer, que nem eu te falei, toda... assim, sem informação, né? Eu achava que quanto maior o leque, mais concursos eu podia fazer, tudo. Fui lá fazer a prova de auditor da Receita. Era 2 períodos, era 4 períodos, né? Foi manhã e tarde, 2 domingos. Menino,
vou te contar. Abriu a porta, entrei, né? O meu corpo começou a me trair. Aí eu tô lá fazendo a prova. E você tinha estudado forte para ele? Não sabia estudar, estudando nada. genérico e foi fazer. E, tipo, ainda as coisas gozadas, né? É. A menininha que estava sentada aqui desse meu lado falou assim para mim, simpatia para concurseiro, hein? É. Se você fizer 4 concursos, no 4º você passa. Não precisa estudar, não precisa de boa. da mesma área. Não, são nada. 4, você vai marcando no caderninho, é tipo tabelinha, né? Pra ficar... Traga o seu concurso em 4 provas. É bom, isso é bom. Bom saber desse método. E eu acreditei, menino. Aí, então, teve isso. Aí eu levei para comer de lanche na prova 2 chocolates dietéticos. Nossa, eu já até imagino. Foi parecido com o meu, então, se pá. Eu levei 2 chocolates dietéticos e eu não tinha lido a embalagem dele. Nossa. Que pode soltar o intestino. Então, tô lá eu fazendo... Comeu logo 2. Comi 2. Depois de ter comido um segundo, meia hora depois, o meu corpo começou a dizer, oi. Oi, tô aqui. Merda acontece. Lembra daquele quadro do Hermes e Renato? E outra, menino, também não sei o que aconteceu. De repente, tô lá eu fazendo a prova. Eu olhei pro lado, quando eu olhei de novo, meia hora, sumiu. Tu acredita que eu dormi no meio da prova? Nossa, você apagou no meio da prova? Apaguei. Com a barriga de piriri e tudo? Com barriga de piriri e tudo. E tu não sabe, a menina desse lado era a menina da simpatia, né? E a desse lado aqui, ela também veio de fora. Mas vou te contar, e era longe. O lugar que eu fui fazer a prova... Capital, São Paulo? Era, mas era tipo assim, dava mais... eu venho de Santos. Era mais longe do Jabaquara até o lugar da prova do que de Santos até o Jabaquara. E domingo era um lugar que eu não conhecia, totalmente estranho, né? A menina desse lado aqui, ela tinha lá a malinha dela das roupinhas dela e a mala da comida. A mala da comida era maior. E ela tinha de tudo. Ela tinha comida barulhenta, ela tinha comida fedida. Ela resolveu... Aquele Cheetos bola fedido, sabe? Que você abre assim e fica fedendo a sala. Ela resolveu tomar iogurte de bebê. Nossa Senhora. E ela é estratégia para atrapalhar os outros, só pode, não, né? E não é. E ela derramou na folha de prova. aquele iogurte cor-de-rosa na folha de resposta. Menino, você vê. Aí eu sei que depois dessa primeira parte, né, da prova da manhã, lá fui eu, procurando uma farmácia, num lugar estranho. Por isso que eu digo, pessoal, farmacinha. Moças, vão forradas. Porque vocês, na pior das hipóteses, vão jogar fora em casa. Mas não a custa pior nada, coisa né? é acontecer isso porque com você. A prova é o ápice, né? É o momento mais importante. Imagina, E o corpo trai a gente. Trai, fica pesado, né? Eu me sentia, sabe? Eu estava falando com a Natasha também esses tempos, até com um cara que treina comigo, que eu não tenho problema de intestino, assim, sabe? Eu vou muito bem. Muito bem, sabe? É meio absurdo até. Não vou ficar dando detalhes aqui, claro. Mas eu lembro que na época de prova, eu não era uma pessoa que ficava ansiosa, eu estava acostumado a fazer prova, mas o corpo reage. Eu ficava uma semana assim no banheiro, às vezes. E tem aquela, né? Que nem eu, por exemplo, eu sou calma aparente. Por dentro, eu somatizo. Sabe aquele meme do Bob Esponja? Tacando fogo assim, a gente tá assim por dentro, né? E a gente nem percebe. Então, aí lá fui eu, 45 minutos andando até achar uma farmácia e 45 minutos para voltar. Nossa, você nem almoçou, então. Engoli alguma coisa, mas fui buscar alguma coisa para acalmar a situação, sim, né? para suportar. Né? Nunca mais eu fui sem farmacinha. Por isso eu digo, e quem puder, se você acha que vai precisar de uma dose, um remedinho para dor de cabeça, um para o estômago, um para o intestino, dobra a dose. E se tiver condição financeira, dobra mais uma vez e ajuda quem estiver do lado se você perceber que a pessoa está em perigo. Porque você vê muita gente passando mal em prova, né? Eu já vi gente, e cada vez tem ficado pior, né? Isso, acho que por causa do mundo moderno, galera mais doente, sei lá.
com crise de pânico na prova também. Tem muito relato recentemente, né, de crise de pânico na prova. E se você puder ajudar alguém, te garanto que você vai fazer sua prova com muito mais tranquilidade, com o coração quente. Sim, com certeza. E em paz. E é um momento muito importante e o corpo reage mesmo. É uma doideira. É aquele tipo... sabe, eles não falam de pressão... Tem um problema que é... Nossa, como é que chama? Agora esqueci. Silenciosa. A pressão silenciosa é a pior de todas. Isso acontece muito também. A gente somatiza. Né? Sim, com certeza. Né? Até já, para quem não viu o vídeo lá, eu tive também uma prova que eu fui fazer, acho que era do TST, que acho que foi a única prova que eu não consegui terminar. Cara, foi um absurdo. Que eu tomei um remédio daqueles de dose única, porque eu tinha sido nomeado no concurso, estava felizão lá e tal. Passei mal, eu estava pingando mesmo assim, de suar frio. Eu lembro que molhou a prova de redação. Pô, e acontece, sabe? Merda acontece, né? Não tem o que fazer. E aí vem a importância até de você ter uma estratégia, né? De várias provas, porque isso daqui te deixa mais calmo, sabe? Você sabe que aquela prova é muito importante, mas ela não vai ser a última da sua vida. Te deixa mais leve, né? Mas você vê, mesmo isso tudo tendo acontecido, eu fiquei para fazer a prova de tarde. E voltei no domingo seguinte. E voltou. E como foi o resultado? Você lembra? Mas não foi por causa do piriri, foi por causa do planejamento mesmo. Foi porque eu não sabia, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Mas eu digo, se inscreveu, vá fazer. Vai. Porque muita gente foge, né? Passa. Não, e muita gente foge, assim, porque é natural. É muito fácil você querer desistir. Né? Nas últimas provas, 40% mais ou menos dos inscritos não tem ido. Porque é muito fácil desistir. Só que é uma etapa muito importante errar também, né? E aí tem a maturidade de enfrentar os erros, né? Na prova da Câmara, você acredita? Se eu não tivesse preparada, eu não teria ido. Foi um domingo chuvoso, o mais frio do inverno do ano passado. E ano passado foi pesado, né? Foi. Eu lembro. Tu acredita que eu errei uma questão de português por causa do frio? De tremer a mão? Não, eu estava com tanto frio que eu levei um casaco leve. E estava tão frio que eu só li metade da questão, era questão de crase, eu não vi que depois era plural. Marquei a alternativa errada, porque eu estava morrendo de frio. E realmente essas coisas fazem diferença, né, na prova. E o hábito de fazer prova, né? É algo importante, eu sempre falo, né? Abrir um concurso próximo não precisa ser o foco da sua vida, não precisa parar a sua vida para fazer, mas faz a prova, sabe? Para se acostumar a passar por gabarito. Né? Muita gente passa errado. Minha sobrinha, pô, lembra que minha sobrinha participou aqui? Ela passou coisa errada no gabarito no TJ de São Paulo, diminuiu a nota dela. Ela estava muito indignada, né? Ela estava indignada e assim, por falta de experiência, na verdade, sabe? No próximo, foi o primeiro dela, né? Duvido que no próximo, depois de errar nesse daqui, pô, ela vai fazer o TJ agora, talvez ela chegue voando. Né? Duvido que nesse daqui ela vai vacilar, sabe? Não vai porque aprendeu, você aprende quando você erra de verdade, né? Não te falei, lá no INSS em 2016, eu copiei 4 erradas. Então, por isso que eu te falei, eu sonhava com a prova perfeita do INSS. Sim. E no INSS é mais fácil de errar, porque são muitas questões, né? E é só 2 bolinhas. É muito fácil você ficar hipnotizado, uma do lado né? da outra. Isso daqui vem até, eu acho que é uma das competências que o cara examina na hora da prova, sabe? Faz parte, gente. Né? Tem que estar acostumado a fazer prova. E simulado, né? Simulado é muito importante também. Né? E só uma última pergunta agora que a gente falou disso. Tá? Podcast não tem tempo, se você estiver atrasado aí. Né? Mas acho que já está encerrando. A questão de você tinha feito prova CESP certo e errado? Já de auditor? Não. Não de auditor, não. Eu peguei... De auditor foi FCC. FCC? É. Mas você já tinha feito alguma assim que você tinha estudado forte e tinha levado a sério a prova de certo e errado ou não? A do INSS só. É verdade, você já tinha feito INSS antes. Por isso que eu estou te falando. Porque eu sinto uma grande dificuldade, né, de quem vem do múltipla escolha de segurar aquele ímpeto de chutar. É que no seu caso, o INSS é diferente, né? Se você fizer um concurso pesadíssimo lá, sei lá, de tribunal, pesado, você fica com mais dúvida em várias questões, você fica com aquela vontade de chutar e normalmente não pode. Eu acho que numa situação dessa eu não chutaria. Exato. Mas que nem eu te falei, para mim, foram as ambíguas. Não era poucas, que eu não soubesse. Sim. É que, tipo assim, para mim, estava tanto certo quanto errado estava bom. Eu não conseguia vislumbrar, mas porque eram poucas. Sim. Foram 10, no meu caso. Né? E porque eu tinha muita certeza da resposta que eu dei no resto. Sim. Aí já é diferente, né? Porque, então, aí eu acho que vale a pena. Porque eu vejo que muita gente se perde assim, né? Como a gente... Pô, quem é de São Paulo, né? De todo o Brasil, menos Brasília, na verdade, né? A pessoa de Brasília está acostumada a fazer vestibular da CESP, né? Para a UNB e tudo mais, e é certo e errado. Então, eles têm essa visão, esse costume.
quem é de fora, normalmente tem o ímpeto de chutar, fica louco para chutar. Aí, dependendo do concurso, não faz sentido, né? Não Tem que pode. controlar. Não pode. Tem que controlar o ímpeto de chutar, porque a gente quer chutar o tempo inteiro. Eu acho que em qualquer outra situação, chutar como eu chutei lá em 2016, é kamikaze. Ali era loteria mesmo. Dessa vez, não. Dessa vez, foi bem diferente. Sim, pô, se você olhar, né, você chutou assim, né? Você ficou em dúvida ali em menos de 10% da prova. Então, ali você já tem um critério legal, você tem certeza nas outras que você Tinha muita marcou. Certeza. Exato. Tanto que você vê, eu acertei 6. Na verdade, eu acertei 8. 8? E perdeu 2. Mas ganhei 6 pontos, então é porque eu acertei 8. Sim. Mas é porque, que nem eu te falei, era muito fina a linha. Sim. Aí eu acho que você estava assim, no limite da possibilidade de chutar, sabe? Eu acho que mais do que 10% já fica mais complicado, porque a amostragem vai ficar grande. Eu também acho. Né? Aí acho que é o fica ideal. mais difícil ter certeza. Sim. Rosane, só quero agradecer você por ter vindo aqui. Ó, a Rosane veio de Santos para cá. Foi um prazer. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. A gente já falou muito, né, pelo VIP, na mentoria, Close Friends, tudo mais. Né? Há muito tempo que a gente conversa, foi um grande prazer. Eu sinto muito orgulho de ter você no VIP. Obrigada. É um prazer mesmo. Você já ajudou também muita gente no VIP, às vezes. Né? Isso que é legal do VIP, com a experiência de quem está passando lá, né? É uma inteligência coletiva, assim, não sou eu. Eu gosto de contribuir, sim. Sim, então, isso que é legal, né? O maior benefício do VIP, eu acho que é a inteligência coletiva ali da galera. Né? Eu fico ali, claro, como mediador e tal, mas a ideia é que todo mundo realmente mostre o que deu certo, o que deu errado. E eu fico muito feliz de ter você aqui no VIP com toda essa evolução. Eu tenho certeza que o TRE vai vir aí forte, viu? Eu espero que você continue firme, porque vai valer a pena. Eu vou me dedicar, sim. Tá? Eu então, vou me dedicar. Só agradecer de coração por você ter vindo aqui. E em breve a gente pode fazer mais conteúdos aqui, se vocês quiserem. Quer deixar o seu Instagram para a galera te seguir? O meu Instagram é pessoal, eu não tenho nenhum conteúdo específico. Tá. Mas aí depois, quem quiser também, né, entrar em contato com a Rosane, alguma coisa, sim. Né, fiquem à vontade. E claro, em breve mais conteúdos. Né? A gente vai postar, inclusive, aquela conversa que a gente teve, lembra, num evento da live? A gente pode fazer um corte e depois liberar para a galera. Legal. Que é bem legal você contando a estratégia lá e tudo mais. Fechou? Fechou. Valeu, Rosane. Brigadão, viu, de coração. Obrigada, Gustavo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.